Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pensa Podcast, episódio de número 30 e hoje com um tema assim fantástico nessa nossa nova temporada do Pensa Podcast. Vitória do Donald Trump nas eleições americanas e qual é o impacto que isso vai ter para você? Qual é o impacto da vitória do Trump no agronegócio brasileiro, na política econômica do Brasil, na política econômica internacional e na política internacional como um todo. Várias guerras acontecendo, Trump com alguns posicionamentos muito polêmicos e incisivos acerca de alguns temas, né? Como é que fica o mundo depois dessa vitória acachapante do Donald Trump? Se esse tema te interessa, não sai daí, porque eu estou aqui com um cara que é especialista nesse assunto. Médico veterinário, produtor rural, empresário, economista e atualmente acabou de ser eleito vereador pela Câmara Municipal de Paragominas, o quarto vereador mais bem votado dessas últimas eleições agora. Tenho o prazer de receber aqui nesse episódio número 30 do Pensa Podcast, Evandro Dalmaso. Seja muito bem-vindo, Evandro. Prazer ter você aqui e demorou para sair esse episódio, hein? Foi, na verdade era para sair durante a campanha, né? Acabou que eu estava doente, depois a campanha entrou e eu não consegui mais ter espaço. Mas graças a Deus a gente está aqui, né? Depois de um momento importante, eu até falei que acredito que foi o momento mais importante da geopolítica que a gente vai ter nesse ano, né? Que foi as eleições dos Estados Unidos, as nossas eleições municipais também passaram aí. E é um tema que eu gosto muito, né? É o meu dia a dia, tanto que as pessoas me perguntam, e aí, como é que vai ficar o escritório? Tu ainda vai continuar sendo assessor de investimentos? Eu falo, gente, eu não vou largar nunca. Né? Nem quando eu estou na fazenda, que eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, eu largo de mexer com bolsa. Imagina como vereador, eu vou continuar também. Mesma coisa, né? Assim, você é uma pessoa que pra gente conversar, a gente tem que estar bem centrado, porque tem, até pela natureza da sua profissão e das suas atividades profissionais, você acaba tendo que estudar muita coisa, né? Acho que a gente até se parece um pouco no sentido de ser pessoas que consomem muita informação. Então eu já sei que você tem por hábito madrugar ali já acompanhando o mercado internacional. Automaticamente, ao acompanhar mercado, você acaba também acompanhando política. Então, na hora de conversar com você, eu fiz até umas anotações aqui, porque se eu não tomar cuidado, a gente vai abrindo ramificações aqui. E o que eu quero nesse episódio, Evandro? Na hora que o Trump ganhou, cara, aliás, quando estourou a guerra lá em Israel, eu falei, poxa, eu queria tanto ter alguém aqui para poder conversar sobre essa guerra de Israel com a Palestina, trazer a historicidade disso, aqueles papos bacanas, né? Sim. Que é o propósito do Pensa, ter conversas inteligentes com pessoas, ter conversas interessantes com pessoas inteligentes que te levem a pensar. E na época eu não consegui ninguém. Quando o Trump ganha, a minha vontade era abrir um podcast ali, um episódio ao vivo para conversar com alguém. E falei, quem que eu posso trocar uma ideia dessa? E aí, passando ali os stories do Instagram, me deparei com você fazendo alguns comentários acerca da vitória dele e dos impactos. Eu falei, caramba, como que eu não lembrei do Evandro? E eu falei, poxa, é a pessoa certa. Já mandei o convite no comentário da sua postagem, você já topou de primeira. Então a intenção é justamente trazer para a nossa audiência aqui, para a galera que nos acompanha, aquilo que você começou a fazer aquela introdução lá no seu Instagram. Né? Quais são os impactos dessa vitória do Donald Trump acachapante, né? Porque não foi uma vitóriazinha qualquer, ele ganhou e ganhou assim... Foi uma lapada. Uma lapada, né? A expressão é essa. Num bom paraense aqui, foi uma lapada. Como é que você vê isso? Como é que você acompanhou esse processo eleitoral americano e como é que você viu? Você esperava que... Eu esperava. Assim, o mercado já antecipava isso muito, né? E assim, o Biden totalmente senil quando apareceu ali no primeiro debate, chegava até assim, quando eu via comentários de economistas americanos, brasileiros, falavam assim, que era desumano o que estavam fazendo com o Biden, né? Porque nitidamente ele não tinha mais condições. Já não tinha uma condição, né? E assim, eu falo isso com pesar porque eu acompanhei um pouco o Biden quando ele já foi vice do Obama também, ele já tem uma vida pública há bastante tempo, dentre os democratas, quando ele não estava tão senil assim, ele era um dos democratas mais de centro. Ele não era um democrata tão inovador, digamos assim, né? Ele é católico, até de certa forma um pouco conservador. E tanto que ele foi o nome escolhido justamente para poder, como é que eu posso dizer,
ganhar do Trump, né? Teve várias questões ali de voto por correio e tudo mais, etc. Mas a gente viu que nitidamente ele estava sendo uma marionete. Ele não tinha mais aquela condição, fez um mandato terrível, né? Teve uma escalada muito grande de guerras no mundo e justamente faltando esse pulso forte ali de um presidente americano. E quando eu falo de presidente americano, assim, eu nem falo exclusivamente que falta de um homem, que não é isso, né? Até porque da figura presidencial forte. Até porque eu falo assim, por exemplo, vamos lá, o Olaf Scholz na Alemanha é um cara muito pior do que a Angela Merkel. A Angela Merkel era uma mulher forte, uma mulher líder forte. Então, por exemplo, quando sai Angela Merkel, que era uma mulher forte, eu admirava muito aquela mulher, falava russo, foi criada na Alemanha Oriental, tinha até uma relação com Putin e tudo mais, ia diretamente conversar com Putin. Ela foi uma das responsáveis de pegar a Gazprom, que é uma empresa de gás russa, ligar com a Europa, até fazer essa ligação ali, porque o Ronald Reagan, né, ele sempre falava que a melhor maneira de você pegar o seu inimigo é trazer ele para perto, para evitar que ele volte contra você. Então, sai Angela Merkel, entra o Olaf Scholz, né? O Macron ali na França, que é nitidamente um líder fraco também, e ele se tornou o líder forte, né? E aí você pega ali no Reino Unido, troca de ministro, beleza. Aí vem a América, né? Os Estados Unidos com o Joe Biden, um líder muito fraco, então começa a estourar as guerras, a Rússia ataca a Ucrânia, né? E assim, hoje já é um novo normal, quase ninguém mais fala disso. Mas já normalizou, já tá, tanto não só da Rússia com a Ucrânia, quanto todas as outras que têm estourado. Exato. E o que eu tô falando aqui, gente, estou fazendo essa volta para falar o porquê que eu já esperava essa vitória do Donald Trump, né? Ou de um republicano. E eu falo assim, apesar de ter ficado particularmente feliz com a vitória do Donald Trump, pela volta dos republicanos, até preferia que fosse no lugar dele o DeSantis, que é o governador da Flórida, que é um republicano um pouco mais, como é que eu posso dizer, menos polêmico, né? É como se fosse, por exemplo, um Bolsonaro e um Tarcísio, né? O DeSantis é como se fosse um Tarcísio ali, uma direita mais contida, entre aspas, menos polêmica. Mas, né? Por que eu esperava isso? Porque estourou a guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Na época, a soja estourou para R$200 a saca, milho estourou também, porque a Ucrânia é uma grande exportadora de milho, né? Os insumos ficaram mais caros. Aí pegaram, fizeram uma burrice, né, de tirar a Rússia do SWIFT, e isso foi uma burrice porque acabaram com as reservas internacionais da Rússia. Isso fez com que todos os países que tivessem o mínimo de rusga com os Estados Unidos fizessem venda em massa dos treasuries americanos, que são os tesouros americanos, que é uma reserva de valor internacional. Seria como se fossem os títulos do Tesouro aqui no Brasil? Isso, tá. Isso. Porque o T10, que é o título de Tesouro americano de 10 anos, ele é onde tem todas as reservas internacionais praticamente dos países ali que fazem parte do SWIFT, que fazem parte da economia global como um todo. Quando os Estados Unidos utilizou isso contra a Rússia, falaram, opa, então isso aqui é uma estratégia de guerra também, então eu não posso deixar isso na mão de um possível inimigo. Então, o que aconteceu? China entrou vendendo em massa o título. Isso faz com que o título aumente os juros. Então, os títulos americanos aumentando os juros, isso impacta os juros no mundo de uma maneira como um todo. Aumenta a cotação do dólar, joga a inflação no mundo e começou a comprar ouro. Então, a reserva de valor dela começou a ir para o ouro. Outra coisa que também aconteceu, começaram a brigar pro Bitcoin, né, que também é uma outra reserva de valor, não como o ouro ainda, mas também é uma reserva de valor, porque o Bitcoin também é uma maneira ali que não teria como os Estados Unidos usar contra, né, e já é utilizado pelas pessoas físicas e de certa forma como uma proteção governamental, né. Beleza, aí estourou a guerra também de Israel contra a Palestina, né, e o Irã também fica ali no meio, também já teve aquela tabolhoada do Joe Biden logo no início do mandato, de tirar as tropas do Irã de uma maneira totalmente errada ali, deixou, enfim, pessoas que trabalhavam para o governo americano, mães de família, tentando entregar seus filhos ali para os soldados americanos levarem para a América sabendo que eles iam morrer, porque teve uma caça às bruxas, né? E assim, deixa eu só fazer um recorte aqui, porque você trouxe nesses primeiros minutos aí uma carga de informação, não, mas muito bacana, mas só para contextualizar, porque vai ter uma galera que vai assistir a gente que vai se familiarizar totalmente com o que a gente está falando
e vai entender, e tem outros que vão gostar muito, mas que não vão pegar esse contexto todo. A primeira observação que eu faço é em relação, se nós formos fazer um comparativo Estados Unidos-Brasil, o Brasil é muito polarizado, mas eu vejo, me corrija se eu estiver errado, é uma polarização diferente do que é nos Estados Unidos. Por exemplo, aqui você tem, dando nome aos ausentes, eu ia falar nome aos bois, mas pode aí ser aos bois mesmo, né? Dando nome aos bois, aqui você tem petista de um lado, bolsonarista do outro, ou esquerdista de um lado, direita do outro. E o cara que é da direita, ele nunca vai admirar alguém da esquerda, muito raramente. Uma ou outra pessoa lúcida, como é o seu caso, já te falei isso, talvez vai olhar e vai ver alguém na esquerda e falar, poxa, esse cara é bom. Como aconteceu quando eu entrevistei o Aldo Rebelo, por exemplo, de algumas pessoas falarem, esse cara, ele é de esquerda, mas ele é um cara... ele não é hipócrita, né? Isso já ajuda muito. E na esquerda a mesma coisa, você não vai ver na esquerda ninguém admirando ou vendo uma solução, uma possibilidade em alguém da direita. O que eu percebo dos Estados Unidos é que mesmo tendo havido uma polarização, quando o Obama foi presidente, uma popularidade muito grande, por 2 mandatos, e ali ele tenta emplacar o candidato dele, vem o Trump e ganha aquela primeira eleição ali. Salvo engano foi a Hillary Clinton. Ele ganha da Hillary, né? Que era muito fraca também. Isso, e aí há uma troca de poder, mas o que eu quero dizer é, mesmo tendo essa polarização, a impressão que me passa é que o americano como um todo, ele coloca os Estados Unidos acima disso. Porque quando você vem e faz essa observação assim, de certa forma elogiando o Biden, olha, o Biden tem uma longa carreira pública, ele tem os prós dele, embora tenha os contras, e a impressão que eu tenho, a idade chegou para ele, mas ele é um cara que ele tem, sei lá, 60 anos de vida pública, se brincar, exatamente. 50, 60 anos de vida pública. Então ele tinha qualidades ali, mas nesse momento, de fato, já era um líder enfraquecido. É pela idade, né, gente? Eu acho que, assim, eu tenho meu avô, né? Ele tem já quase 90 anos. O meu avô não é a mesma pessoa do que ele era quando ele era mais novo, né? Então, cada ano que passa, a pessoa vai ficando mais senil. O tino ali, a velocidade das coisas. Assim, de longe, o Joe Biden era uma pessoa como a Kamala, né? A Kamala, ela sim é uma radical de esquerda. Por isso que nunca emplacou e não vai. Ela é, desculpa a expressão, mas ela é, como é que eu posso dizer uma palavra, falar burra, não, falar ignorante, assim, sem conhecimento. Um equivalente a uma Marina Silva no Brasil? Não, seria pior. Ela seria pior. Ela é tipo uma Luciana Genro. Entendi. É muito... Eu tava em dúvida pra tentar achar um exemplo pior do que a Marina Silva no contexto de... Uma Gleisi Hoffmann da vida. Tá. Tipo isso, assim. É muito ruim. Tanto que a questão dela ser vice do Biden não foi positiva, mas assim... E demoraram a tomar a decisão, né? Exatamente. Foi a campanha mais curta da história. Eu tava estudando, foram 105 dias de campanha desde o anúncio que seria ela. Acredito que isso também pode ter ajudado nessa vitória tão esmagadora. E assim, na verdade... Por incrível que pareça, assim, tanto a esquerda quanto essa esquerda radical, maluca, assim, tenta até ter um espaço ali nos Estados Unidos, que é com o Sanders, mas nunca tem esse espaço, assim, que é uma esquerda muito mais radical, anti-business, né? Então, tipo assim, toda a esquerda nos Estados Unidos, ela é um pouco pró-business. Mesmo ela sendo de esquerda, ela não é esse discurso comunista, não sei o quê, porque isso não cola nos Estados Unidos. Eu conversei com um cara essa semana, ele falou assim, você nunca vai conseguir chegar para um esquerdista americano e falar assim, olha... quem tem que ter arma é o Estado, devolve a sua arma. Não, meu amigo. A maioria não. É assim, você vai achar um ou outro, mas é muito raro, assim, tu encontrar. É muito essa geração woke que tá tendo. Mas, assim, os Estados Unidos estão sofrendo muito com isso. Na verdade, o Ocidente como um todo está sofrendo com isso. Né? A gente vê, assim, que claramente a gente tem um eixo das ditaduras no mundo e tem os eixos das democracias do mundo, né? Então a gente vai ter ali China, Rússia de um lado, OPEP+, com alguns países árabes, e aí a gente vai ter Europa, Estados Unidos, e o que hoje pega muito assim na gente é a falta de objetividade. Então assim, a nossa juventude, ela é uma juventude que está vindo com pouco objetivo, né? Uma juventude... assim, como é que eu posso dizer, os ensinamentos nas escolas que a gente está tendo, assim, são poucos produtivos, não é uma juventude produtiva. Não é à toa que, por exemplo, lá nos Estados Unidos está tendo uma imigração em massa entre os estados, né? Por exemplo, a Califórnia está tendo uma evasão de cidadãos da Califórnia para o Texas e para a Flórida, né? Tanto pela questão da segurança, tanto pela questão da mão de obra.
Também. Quando você fala produtivo, é importante ressaltar que a gente está falando aqui produtivo não no sentido de efetividade, mas no sentido de produzir mesmo. Isso. A gente está tendo uma geração que está sendo fraca no sentido de produzir algo, de trabalhar, de ser uma mão de obra, que é aquilo que todos os países precisam hoje em dia. Né? A gente até comentou do exemplo de alguns países aí que mandam os seus cidadãos ali, os seus universitários para fora, seus formados para fora para poder aprender e voltar produzindo, e hoje isso... Principalmente no Ocidente isso não acontece. Isso, e assim, não defendendo ditaduras, longe de mim, mas o que acontece é o seguinte, por exemplo, hoje numa China, numa Rússia, o que acontece? Quando você tem uma ordem, por exemplo, se a China ela decide, eu quero lançar um canhão em cima do setor imobiliário, ela vai lá e lança um canhão de dinheiro em cima do setor imobiliário. Quando você vai para as democracias, né, não, mais uma vez falando assim, não critico a democracia, até porque... parafraseando o Churchill, ele fala que assim, dentre os piores ela é a melhor ainda, né? Então assim, mas porque assim, na ditadura eles conseguem ser um pouco mais objetivos, então numa hora de uma guerra, entre aspas, como se fosse uma guerra fria, eles têm um pouco mais de vantagem em relação a uma democracia que a gente está vivendo, até porque... Por exemplo, para você ter alguma atitude, você tem que passar no Congresso, tem que passar dentro até chegar numa objetividade. Né? Exatamente. Você não tem aquela velocidade de ação quanto se tem nos governos mais autoritaristas. Isso. E assim, lá eles prezam muito por essa questão da objetividade e de um líder forte. E essa questão do líder forte, eu acho que deveria valer até para as democracias, porque tipo, a questão do Joe Biden, que ele se desgastou durante a imagem dele, foi de ter sido um líder fraco. Por exemplo, na hora da Ucrânia e da Rússia, o Putin invadiu a Ucrânia. Pô, o que o Trump fez, né, durante o mandato dele? Ele ia lá conversar com o Putin pessoalmente. Apertava a mão dele, conversava. Quando o Ronald Reagan acabou com a União Soviética, com o Gorbachev, ele e a Margaret Thatcher conversavam com ele. Tiveram mais de 10 reuniões durante um ano, né? Até aquela reunião emblemática na Islândia, que foram ele, a Margaret Thatcher e o Gorbachev. O que eles falaram? Para a gente acabar com a União Soviética, a gente tem que integralizar a União Soviética, não isolar. E o que o Biden fez? Beleza, o Putin é um louco, tá bom, mas ele é um louco com um monte de ogiva nuclear na mão, com poder bélico absurdo, com gás, com petróleo, e não adianta tu dar embargo se a Índia e a China vão continuar comprando dele. Ele, além de ser uma figura fraca, ele é um líder muito omisso. Omisso. Não só na hora de verbalizar ali, mas também nas ações. Exatamente. Então, assim, quando você pega ali, em vez dele... Ele foi aonde? Ele foi com acho que era o Boris Johnson ainda na época. Ele foi com o Boris Johnson lá com o premier do Reino Unido para falar sobre a Rússia. Por que ele não foi lá na Rússia? Ele é o presidente dos Estados Unidos. O Putin não vai matar ele, pô. Tem que ir lá conversar com o cara. Isso é uma atitude de um líder forte. De alguém que é o líder da nação. Beleza, vamos conversar onde? Tu quer conversar onde? Na Alemanha? Não quero um país da OTAN. Tá bom, onde que tu quer? Tu quer na Suécia? Então vamos lá, a gente reúne num lugar neutro. Certo. Vamos bater um papo, vamos para com isso aqui. Porque querendo ou não, a gente esqueceu um pouco da guerra da Ucrânia, mas são várias pessoas que morrem lá diariamente. Fora o dinheiro. Vamos partir desse ponto da ausência de um líder forte na América. Vou trazer as minhas impressões e sinta-se à vontade para falar, não, Bruno, não é bem por aí, tá equivocado, caso eu esteja. O que eu observei e já conversei isso com outras pessoas? Quando o Biden é eleito e sai de cena a figura do Trump, que até visualmente é um homem imponente, é um cara grande, um cara que tem uma postura ereta, incisiva, pega na mão, olha no olho, uma fala contundente. Quando o Trump era presidente, você não teve o Putin fazendo graça ali na Crimeia e nem para cima da Ucrânia como um todo. Você teve a China também não se engraçando com Taiwan. Você tinha o Talibã que não fazia nada porque os Estados Unidos estavam lá dentro. Qual outra região que teve conflito também? A própria questão de Israel com a Palestina ali, você tinha um ou outro atentado, mas você não tinha nada disso acontecendo. E a impressão que se dá é que a partir do momento que o Trump sai de cena, e principalmente com o primeiro ato do Biden sendo a retirada das tropas lá do Afeganistão, é como se... Já viu quando o dono sai e os cachorros fazem aquela bagunça, ou quando as crianças estão todas comportadas e o pai e a mãe saem da sala e começa
daquela zorra, parece que virou. A impressão que eu tenho é que a ausência da figura de um líder forte permitiu que todo mundo se achasse no direito de fazer uma bagunça. Tanto que, me corrija aí cronologicamente, você tem a retirada das tropas do Afeganistão e o Talibã retoma o poder em coisa de 24 horas. Você tem a Ucrânia sendo invadida pela Rússia. Logo na sequência, a China começa a fazer os voos testes e colocar os porta-aviões dela ali em volta de Taiwan. E a impressão que deu foi o seguinte, peraí, se o Putin está fazendo isso com a Rússia e os Estados Unidos não estão fazendo nada, meio que eles não vão parar e fazer algo se a gente tentar retomar Taiwan, e aí o mundo vira uma zona, literalmente. Sim. Né? Foi mais ou menos isso que aconteceu? Eu vejo que, assim, na verdade, é meio que fazendo... exatamente, foram testando, tipo assim, vou aqui na Crimeia, vou fazer uma baguncinha na Crimeia. Não fizeram nada. Eu vou aqui e lanço meu primeiro ataque na Ucrânia. Não fizeram nada. Eu vou aqui e faço... beleza, não fizeram nada. Aí a China começa ali a enfrentar Taiwan, e os Estados Unidos também fica um pouco calado. Então, assim, eles foram tomando esse espaço. Né? O Donald Trump, não que ele só colocava medo, mas é aquilo que você falou. Ele tinha uma figura imponente e era aberto ao diálogo. Ele foi conversar com o Xi Jinping, né, várias vezes na China, foi conversar com o Kim Jong-un lá, da Coreia do Norte, sim. Né? Foi lá dentro da Coreia do Norte apertar a mão dele, conversar com ele. Foi conversar com o Putin. Então, assim, ele é um cara que ele é pró-business, muito. Então, tipo, por incrível que pareça, assim, ao contrário do que o pessoal acha, ele age muito menos ideologicamente do que os democratas. Tanto que ele falou já que se a China quiser Taiwan, ele não tá nem aí. Falou, não, eu vou fazer meus semicondutores aqui nos Estados Unidos. Então, tipo assim, porra. Aí o cara fala, pô, e aí, cara? Ele tá agindo, não, ideologicamente. Se fosse ideologicamente, ele vai, não, vou lá, China. Só que sabe que talvez ele pense, você não é caro eu ficar mantendo Taiwan? Se a China quiser pegar Taiwan, que ela pegue Taiwan. Igual Hong Kong. Eu continuo com a minha aliança com Taiwan, se eu quiser. Hong Kong também tá ali, fica ali na beirinha lá. Então, beleza, pra mim. Então, parece assim, que ele é muito mais prático economicamente falando, né? Exatamente. Do ponto de vista econômico. Porque, tipo, ao contrário do que muitos pensam, tem uma direita ideológica e tem a direita racional. Eu vou dar um exemplo do Tarcísio. O Tarcísio é racional. Ele é evangélico? Ele é evangélico. Mas tu não vê ele falando de Deus, amor, pátria, família. Ele é objetivo. Ele não mistura as coisas. Exatamente. Né? Então, assim, o que eu vejo no Trump? Ele tem um discurso ideológico. Isso precisa, até porque eu mesmo, hoje como sou vereador, então fiz campanha. Então você precisa ter um discurso ideológico para agradar a massa, né? E ter um discurso, entre aspas, populista. Mas, na hora da prática, é muito mais eficaz que você seja não ideológico. Então, o que eu vejo o Trump? Ele tem um discurso ideológico, mas ele não age com ideologia, principalmente quando se trata de negócios internacionais. Ele faz negócio com a Arábia Saudita, ele faz negócio... Lá dentro dos Estados Unidos, ele tem um protecionismo em massa, mas ele não é um cara que vai atacar a Rússia porque a Rússia é contra os Estados Unidos, ou vai manter Taiwan porque não quer que Taiwan vá para a China. Não. Se ele acha que financeiramente não é vantajoso manter Taiwan, ele deixa a China pegar Taiwan e pronto, acaba com a conversa. Você chegou a acompanhar os posicionamentos, as manifestações de alguns chefes de Estado, de alguns governos acerca da vitória do Trump? Pra te confessar, eu estava olhando mais o mercado como um todo e as declarações do Fed, né? Porque teve a decisão de juros americanos logo depois do Trump, assim. Porque, tipo assim, essas declarações de chefe de Estado são muito mais diplomáticas, pelo menos a maioria delas, assim. Vai ter alguns que vão ser um pouco mais ideológicos nas suas declarações, principalmente aqueles que são mais radicais, entre aspas, né? Por exemplo, o Milei fez uma declaração muito elogiosa, que é o natural, a Meloni na Itália também, o Orbán da Hungria também, que são figuras de direita forte, né? O próprio Lula, apesar de não ser muito querido por mim, mas fez
Depois de ter falado muita besteira, ele... Exatamente aí que ele fez um Twitter diplomático, que é o que se espera. Bem diplomático. É porque assim, gente, o que eu falo? A gente é um anão diplomático, a gente é um país muito importante em commodities, em população, mas em diplomacia o Brasil ainda é um anão diplomático. Então a gente tem que se botar no nosso papel, comprar briga com os Estados Unidos. Recolher a nossa insignificância ali. Eu vi o seguinte, eu vi o Celso Amorim falando algumas coisas que o Brasil nunca teve problema com os Estados Unidos, que é uma relação diplomática harmônica há mais de 200 anos. Sempre. O Lula, há 2 semanas atrás, declara voto não, né, porque ele não vota lá, mas declara abertamente apoio à Kamala e a preferência por ela. Natural. E comenta de forma muito infeliz na época, talvez confiante na vitória da Kamala, que a vitória do Trump seria uma vitória do fascismo, de um líder fascista. E aí ele, depois da vitória consolidada, ele faz essa fala diplomática, como você falou, e tudo mais. Agora, teve uma em específico que me chamou muita atenção, que foi da China. Que até procurei aqui para ver se eu achava exatamente a frase, mas dizendo de forma resumida, que o governo chinês disse foi que não tem por que se criar essa expectativa de conflito, de crise, e a frase foi mais ou menos a seguinte: não é de modo nenhum inteligente tentar gerar um conflito que gere impacto econômico entre as 2 maiores potências comerciais do mundo na atualidade. Que então eles não esperam criar com o Trump qualquer tipo de conflito que gere desentendimento econômico, que eles deram a entender que vão buscar adotar uma postura de chegar num denominador comum. E foi algo que gerou muito impasse entre essas 2 nações na época que o Trump teve o seu primeiro mandato ali, né? Porque assim, na verdade, a China ela nunca teve essa postura hostil economicamente aos Estados Unidos. Veio mais dos Estados Unidos hostil com a China, até porque a China depende dos Estados Unidos. Porque assim, a gente tem que parar para pensar que número de população não é mercado consumidor. O maior mercado consumidor do mundo é os Estados Unidos e vai ser por muito tempo. Os Estados Unidos têm uma camada de classe média gigantesca e é a classe média que mais consome no mundo. Então, tipo, na China, ele tem a maior população, mas uma população pobre. Tem lá nas vamos botar não chega nem às 10% da população chinesa deve viver em uma condição mínima adequada, assim. Tem uma boa parte da China ali que vive na zona rural e que não é um mercado consumidor gigantesco, né, de bugigangas chinesas, como é. Ela é um grande mercado consumidor de commodities, claro, né, commodities, princípios primários, até para produzir as suas bugigangas de alimento. Mas ela depende muito mais da Europa e dos Estados Unidos do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos economicamente deles. Ainda mais que os Estados Unidos ele preza muito pela sua segurança alimentar e econômica. Então, assim, quando eu falo dessa postura ali da China, é esperado que a China ela não queira comprar uma briga com os Estados Unidos, né? Até porque, assim, na verdade, o Donald Trump, eu vejo que ele vai fazer tudo que ele acha que é bom economicamente para os Estados Unidos e ele é um cara muito protecionista. Então, assim, para a gente que é aliado dos Estados Unidos, que é o Brasil, ele não vai, a não ser que a gente esteja atrapalhando algum mercado americano, dando exemplo, por exemplo, ele vai colocar tarifa lá, né, na China para comprar soja americana. Isso não é ruim para a gente. Isso vai baixar o preço da soja em Chicago, consequentemente baixa o nosso preço aqui, mas aumenta o nosso prêmio de exportação, porque a China vai demandar mais commodities do Brasil. Mas Evandro, ele vai taxar o Brasil? O Brasil, assim, apesar de eu ter falado não diplomático, mas a gente é um gigante nacional e o Brasil é responsável pela segurança alimentar do mundo, né? Assim, a gente tem um poder na parte prática da coisa, na questão fática de ser um dos maiores produtores de alimentos, de exportador e tal, ser exportador, mas politicamente falando, diplomaticamente falando... Porque a gente não sabe usar o nosso poder. A gente não sabe usar o nosso poder, porque, assim, não tem como uma China sancionar os Estados Unidos e sancionar o Brasil ao mesmo tempo. Não tem como os Estados Unidos tacar tarifa na China, tacar tarifa no Brasil, tacar tarifa na Austrália, por exemplo. Ela vai comprar commodities de quem? Porque o Brasil hoje ele é o maior produtor de soja, ele é o maior produtor de boi gordo, né? Ele é o segundo maior produtor de milho, se eu não estou enganado. É o maior produtor de suco de laranja. A cada 10 copos consumidos de suco de laranja no mundo, 9 vem do Brasil, né? É o maior produtor de café,
é um dos maiores produtores de algodão, é um dos maiores produtores de frango, de suíno. Então, assim, se eu for dizer aqui quantas commodities a gente é um dos maiores produtores, a gente é responsável pela segurança alimentar do mundo, e isso se dá muito à Embrapa, com Paulinelli, que deveria ter recebido um prêmio Nobel, nunca recebeu, quando ele, que na época que ele foi pro Cerrado, falava Cerrado nem herdado e nem dado, porque era uma terra ácida, com pouca chuva, chove só a metade do ano, e a Embrapa foi lá, fez correção de solo, com adubos e tudo mais, e hoje a gente alimenta o mundo inteiro, né, com o nosso centro-oeste, Pamatopiba agora, que a gente faz parte ali na nossa região ali, que é o sul do Pará, o sul do Maranhão, o sul do Piauí, o oeste da Bahia, e o leste, o oeste da Bahia, o norte do Tocantins, o Tocantins como um todo, né? Então, assim, essa grande produção do Brasil, ela dá um balanço até na inflação global. Então, assim, caso o Brasil ele venha a ficar em frangalhos, isso é um impacto global inflacionário para o mundo inteiro, que a gente vive esse problema inflacionário, inclusive pela inflação verde, que é o ambientalismo, entre aspas, burro, que faz um aumento das commodities, que gera inflação no mundo. Então, o Brasil ele é estratégico nisso aqui. Então, tipo assim, quando eu falo do Donald Trump que ele não age ideologicamente puramente, é que quando ele vê que a ideologia dele está atrapalhando de alguma forma a economia americana, ele, opa, peraí, aqui eu não posso fazer isso. Então ele vai ficar muito garganta, falar, na hora que ele vê, porra, isso aqui não dá para fazer, ele volta atrás. Porque é um perfil republicano, e até, não vou falar republicano, que tem alguns que eram mais ideológicos, mas assim, em média eles eram muito mais racionais e menos ideológico. Os democratas eram um pouco mais ideológicos. Tipo, por exemplo, o Joe Biden não tinha problema de ser ruim economicamente para os Estados Unidos se ele fazia uma cagada. Ele fazia para agradar a massa lá, entendeu? Não estava nem aí, né? Exatamente. Não tinha essa responsabilidade com o resultado econômico daquela... Exatamente. Que a China, ela, apesar de ser comunista, entre aspas, de Estado, mas ela age muito mais nesse sentido, menos ideologia e mais economia, né, do que muitos países democráticos hoje em dia. Muitos países que não são comunistas agem... A China age muito mais capitalista do que muitos países que não são comunistas, né? Deixa eu te fazer uma pergunta prática, até para facilitar o entendimento de quem está nos ouvindo e nos assistindo aqui. Por que a vitória do Trump... Aliás, né, senão eu já vou te induzir a resposta. Na sua visão, a vitória do Trump é boa para o Brasil como um todo, mas principalmente para o agronegócio brasileiro? E se for, por quê? Que vamos ter frutos melhores com o Trump do que teríamos com a Kamala, possivelmente? Assim, primeiramente, volto a falar, pela questão ideológica, que, por exemplo, o Trump tem uma agenda muito menos verde do que a Kamala, então isso diminui a chance de algum embargo ou aquele olhar minucioso burro pela Amazônia, né? Porque eu acho que você tem que ter um olhar inteligente, não é desmata tudo, não, mas a gente tem que utilizar o que a gente tem no nosso país, não é alguém lá de fora que já desmatou tudo, que chegar tem que mandar que a gente tem que preservar. Exatamente. E assim, essas sanções que praticamente ele vai impor na China, até porque, por exemplo, hoje a gente tem o chamado nearshoring, que é eles evitarem fazer negócios com países ditatoriais, né, para não dar esse poder para essas ditaduras. Então, por exemplo, tem alguns países que vão ser beneficiados. Isso já estava acontecendo com a Kamala, tá? Alguns democratas, no caso com a Kamala, desculpa, com Biden. A Índia vai ser um país beneficiado, porque não fazendo negócio com a China, ou evitando produzir coisas na China, levando para a Índia, que é uma mão de obra barata e também qualificada, e hoje é o país mais populoso do mundo. Ela vai tender tanto que a bolsa indiana bate recorde atrás de recorde. Outro país é o México, que é embaixo dos Estados Unidos, que também vai ser muito beneficiado, porque vão levar muita produção para o México, que tem uma mão de obra mais barata e tudo mais, e evitar fazer negócios com ditaduras como a China, por exemplo. Então, quem vai se beneficiar com tudo isso também é o Brasil, porque o Brasil também é uma democracia, apesar dos pesares. E eu falo para vocês assim, eu não acho que o Trump vai para cima do Lula, eu vou embargar o Lula porque o Lula é de esquerda. Claro que não, ele não vai ter aquele mil amores que ele tinha aquela familiaridade com o Bolsonaro, mas se a gente for levar
enquanto a amizade do Lula e do Donald Trump era amizade nos bastidores, mas isso não fez... Do Bolsonaro e do Trump. Do Trump, desculpa. Do Bolsonaro e do Trump. A amizade do Bolsonaro e do Trump não era mais nada do que uma amizade deles dois, mas não fez com que os laços americanos e brasileiros aumentassem. Era muito mais... a impressão que passava era que era muito mais o Trump querendo manter como é que eu diria? Uma porta aberta aqui, uma simpatia por... Eu acho que era mais do que propriamente dito de ter... Uma amizade ideológica. Exatamente. Uma amizade ideológica. Tipo, por exemplo, se eu tenho um pensamento parecido com o teu, é natural que a gente vai ter uma proximidade maior. Mas isso não faz com que talvez a gente feche mais negócios juntos. Sim, exatamente isso. Tipo, por exemplo, assim... O Elon Musk, por exemplo, sim, ele tenta seguir essa tendência um pouco mais ideológica, até porque não tiro a razão dele, porque a esquerda sempre fez isso e agora tem alguém de direita fazendo, a favor da liberdade, digamos assim, né? Mas o Donald Trump, ele é muito, como eu falo, ele é muito racional, então ele não vai deixar de fazer negócio com o Brasil, porque o Brasil é uma democracia, gente. Então, ele não vai olhar e enxergar a esquerda e direita, ele vai enxergar uma oportunidade de negócio. Ele enxerga a China como inimigo, porque realmente a China, ela tem a China é uma ditadura, é muito obscuro o que tem na China, né? A população própria chinesa não tem acesso às informações que tem lá, eles roubam tecnologia, eles espionam o mundo, então é natural que você tenha aquilo ali como inimigo. Né? Você não tem o Brasil fazendo isso. Espionam literalmente, né? Os balões chineses sobrevoando lá os Estados Unidos. Não, exatamente. Então, assim, é natural que o Donald Trump, se ele puder não favorecer a China de alguma maneira e favorecer outros países, isso acontece. Porque, por exemplo, o Donald Trump falou para a União Europeia: vocês estão financiando o inimigo de vocês. E riram da cara dele. Vocês estão comprando gás da Rússia? Vocês não percebem que vocês que vão ficar necessitados da Rússia, não a Rússia necessitada de vocês? Não, papapá. Daí deu no que deu. Quando foram embargar a Rússia, quem sofreu com inflação foi a Europa. E teve que ficar comprando gás americano, que é muito caro, porque você trazer um navio de gás é caríssimo você transportar. Porque gás é muito barato se você quer tubulação. Mandar via os dutos. Se você for mandar você já viu um navio de gás, é um balãozão assim, de ferro, assim, uma bolona de ferro para carregar o gás ali. É algo totalmente caro de fazer. Então, tipo, ele falava isso: vocês estão financiando um inimigo de vocês estão dando dinheiro para o inimigo de vocês. Então, eu vejo que ele não vai querer fazer isso. Mas o Brasil, a gente vai ser favorecido. Porque o Brasil, ele tá na área das democracias. A gente não pode fechar os olhos para isso, né? E assim, o Donald Trump, ele bate justamente naquele ambientalismo burro. Eu tava conversando um dia desse com o Erenildo, que é um amigo meu que já foi... eu acho que diretor da Sanepar, né? Eu acho que ele é diretor da Sanepar. E eu bato alto, falo muita coisa, eu converso muito com ele, assim, e eu tava falando sobre o ambientalismo burro. Porque eles querem acabar com o petróleo, né? Beleza, vamos acabar com o petróleo, tá. Como é que a gente acaba com o petróleo? De uma maneira racional, deixando o petróleo obsoleto. A gente acaba com o petróleo assim. Conseguindo uma tecnologia que seja mais limpa e mais barata. Vamos lembrar, o óleo de baleia. Vai extinguir a baleia, não sei o que, proíbe a caça de baleia, tá, blá, blá, blá. Se você usa o óleo de baleia para muita coisa, você proibir caçar baleia, você vai fazer com que o óleo de baleia fique mais caro e mais pessoas queiram caçar baleia e gere inflação global, na época do óleo de baleia. Como é que o óleo de baleia acabou? Quando o petróleo entrou em cena. O petróleo entrou em cena, ninguém usou mais óleo de baleia. Pra nada. E aí o óleo de baleia ficou obsoleto. Acabou. Beleza, entrou o mundo do petróleo. Aí tá, os Estados Unidos começa sua independência energética com xisto, transformando o xisto em petróleo. Então hoje os Estados Unidos, ele é o maior produtor de barril de petróleo do mundo. Não tem as maiores reservas, mas é o maior produtor por causa do xisto. O que o Joe Biden e os democratas fazem? Não vamos mais incentivar a produção de petróleo, vamos cortar os incentivos. Aí aquele Greenpeace, aquele pessoal fica lá com aquelas palhaçadas. Tá. Aí o preço do barril do petróleo sobe. Os Estados Unidos diminui a produção de barril de petróleo. O preço do barril de petróleo sobe, inflação no mundo. E quem ganha com isso? A OPEP+, que são os países produtores de petróleo. Rússia, Arábia Saudita, Nigéria, mais um monte de outras ditaduras ali do Oriente Médio. Só gente boa, bacana. E dá todo esse poder para essa galera aqui.
vou cortar o barril do petróleo, vou cortar a produção, sobe o preço, baixa o preço. Eles começam a manipular a inflação global justamente porque estão tentando boicotar países democráticos de produzir petróleo, sendo que as ditaduras eles não têm vez lá. É literalmente um ambientalismo burro. Burro! Porque assim, você quer acabar com o petróleo, gente, ele vai ficar obsoleto. Vai! Ninguém quer ficar pagando caro numa gasolina. Quer que fique barato? Vai com tecnologia. A tecnologia, ela é o que fez a desinflação no mundo. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim. Hoje eu tenho um telefone, a funcionária lá de casa tem um telefone, todo mundo tem um telefone, todo mundo tem TV na sua casa, todo mundo tem Netflix na sua casa. Antigamente, para tu ter uma DirecTV, que era uma TV a cabo, era só gente que tinha dinheiro para ter. Muito. Né? Para ter um telefone, meu pai tinha aqueles Global Star lá. Então, quando a gente vê que a tecnologia ela fez dessa desinflação, que hoje todo mundo tem acesso a essas tecnologias que antes eram muito caras, né? Então, assim, com tecnologia você faz essa desinflação global. E aí você vai fazer com que produtos fiquem obsoletos. Você quer acabar com fax? Com o quê? Com impressora, com telefone. Quer acabar com aquela datilografia lá? Como é que acabou com isso? Com a digitalização, né? Então, vai acabar com o petróleo? Lança uma tecnologia que faz com que a gente acabe com o petróleo. Porque ainda não tem. Porque carro de passeio não é responsável por quase nenhuma poluição que tem, nenhum consumo quase de petróleo no mundo. Quer que acabe? Vai lá e faz um caminhão daqueles da Vale, que tem um pneu do tamanho de um prédio de 4 andares, a bateria, para ver se presta. Não tem como, né? Não vai. E aquilo ali, meu amigo, o diesel ali é a rodo, é latada de diesel. E assim, o que eu falo? Essa bateria, ela não é tão verde assim também. O cobalto é tirado na Nigéria com mão de obra escrava. Para jogar a bateria fora, você é um lixo muito, muito ruim de ser descartado. Então, difícil decomposição, vamos lá, demorado. Com esse monte de carro elétrico, já pensou, todos os veículos do mundo elétrico, as baterias sendo descartadas, como é que vai ser esse descarte aí? Não, e tá cheio de vídeo no YouTube de grandes cemitérios na China dos veículos elétricos. Sejam motos, bicicletas elétricas, carros, as próprias baterias, que é um cemitério quase que infinito ali. E aí se fala na economia, que meu pai me fala há muito tempo, que os ambientalistas... Ele era um pouco mais decisivo, ele falava que os ambientalistas iam ser crucificados porque iam fazer as pessoas passarem fome. E assim, hoje tem um nome para isso, que é a inflação verde, que é gerada pelo esse ambientalismo burro. Porque vamos lá, eles são contra agrotóxicos, são contra desmatamento. Mas beleza, tu é contra agrotóxicos, tu é contra desmatamento, contra a tecnologia do campo. Então eu não vou jogar agrotóxico na minha soja. Então vamos lá. Produz em massa sem agrotóxico. 70% estou jogando baixo, tá? É mais. 70% vai embora. Acaba. Ou mais, 80%. Você vai voltar a 70%. E aí? O preço da soja vai para onde? Ah, mas não como soja. Come sim soja. Porque a soja está na ração do suíno, a soja está na ração do frango. A soja, ela é responsável por 80% da produção de proteína vegetal virando proteína animal, né? Então tem o óleo de soja. Então, assim, se eu tiver que não usar agrotóxico, eu vou ter que desmatar jogando baixo 3 vezes mais para produzir quase a mesma quantidade, gastando muito mais por hectare para produzir a mesma quantidade de soja. Então, se você não quer, né, que a gente desmate mais, você tem que incentivar a tecnologia do campo. É impossível não ter dano colateral. O que eu penso é o seguinte, eu não vou falar esquerda militante para não parecer implicância, mas o radicalismo que vem com essas pautas extremas de porque o agro está desmatando a Amazônia, porque o agrotóxico... Cara, você precisa entender que é o seguinte, é inevitável que haja danos colaterais. O que você precisa escolher é qual dano colateral você quer. Se você quer o dano colateral de eu vou produzir com agrotóxico que vai ter uma determinada agressão ao meio ambiente, vou tomar todos os cuidados de descarte, de quantidade e tudo mais, mas vou desmatar 1/3 do que seria o necessário, ou eu tiro o agrotóxico e vou desmatar 2, 3, 4 vezes mais. A Tereza Cristina, quando ela ia liberar agrotóxicos, eu não quero agrotóxico na minha comida, que não sei o que, gente, a mulher tá liberando agrotóxicos novos, com tecnologias novas. Vamos lá. É a mesma coisa de hoje tem o Venvance, que é um remédio que é usado muito, né? Bendito Venvance. Até para as pessoas emagrecerem. Então,
Hoje ele, vamos supor, ele tem muito efeito colateral, mas é uma tecnologia muito melhor do que você usar uma anfeparamona que tinha antigamente, um Fempoporex, uma subutramina e tal, que são remédios mais arcaicos, digamos assim. A Ritalina, que é para concentração. Ritalina. Então, assim, é tecnologia que vai sendo utilizada. Hoje tem o Ozempic, que é a última para você emagrecer, que não é um estimulante do sistema nervoso central. Foi o primeiro anorexígeno, um dos primeiros sem estimular o sistema nervoso central. Então, tipo assim, você liberar novos agrotóxicos, você está liberando ali coisas que provavelmente são com uma tecnologia melhor, menos nociva, porque isso é utilizado nessa tecnologia, e que você vai conduzir uma produção maior para aquele produtor. Então, assim, o que eu falo não é esquerda ou direita, é porque contra fatos não há argumentos. Então, quando você falou do Aldo Rebelo, por que eu falo que ele é um esquerdista que eu admiro? Porque ele não é hipócrita. E ele é um cara inteligente, assim, de certa forma. Tem sua ideologia, que eu não concordo, mas é um cara que dá pra você abrir o diálogo. Porque ele tem dados do que ele tá falando. O que eu não gosto é de conversar com gente ideológica, ignorante. E que não tem dados. Isso. Cara, eu não tenho nada que me deixa mais puto, essa é a expressão, do que você discutir com alguém que entra pra discussão quente, firme, e na hora que você fala assim, tá, mas baseado em quê? Né? Porque eu acho, pelo amor de Deus, e assim, discutir política, discutir economia com alguém que acha. É assim, por exemplo, a vitória do Donald Trump, ela teve, que eu até citei no meu resumo das eleições, né? Assim, ela tem uma série de impactos aqui no Brasil, como ela vai ter no mundo como um todo. Então, assim, o Donald Trump é um cara protecionista, ele vai proteger seu mercado interno, provavelmente os juros americanos de primeira assim, vão ter uma subida, porque ele vai tentar estimular a economia americana. Né? O dólar no mundo tende a ter uma valorização, o DXY subiu bastante. E isso estava anotado aqui para te perguntar, porque, por exemplo, no anúncio da vitória ali, né, na hora que se confirma a vitória, você já tem uma alta do dólar, pelo menos no Brasil. Teve uma alta, mas que, se eu não me engano, no final do dia ele já voltou a cair, né, arrefeceu ali, e o Bitcoin disparou, bateu acho que 70 mil, se eu não me engano. Você acha que aquilo é momentâneo ou que existe uma tendência natural agora que Bitcoin, dólar, de um modo em geral, venha subir? Como que isso impacta pra gente aqui? O mercado ele é expectativa versus realidade, assim, né? Porque, por exemplo, já era esperado uma vitória do Donald Trump, né? Então, o DXY, que é o dólar contra as moedas fortes, o DXY é uma... Porque, tipo assim... O que é o DXY? Exatamente, é o que eu vou explicar. É porque, assim, tem várias coisas que podem acontecer do real perder valor pro dólar. Porque, assim, pode ter o dólar se valorizando em frente ao real, pode ter o real se valorizando em frente ao dólar, né? Ou pode ter o dólar perdendo valor perante o real, ou o real perdendo valor perante o dólar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se o dólar está ganhando força contra o DXY, né? O DXY ele é o dólar contra uma cesta de moedas fortes do mundo. Então, quando você tem uma alta nele, é o dólar que está ganhando força perante a todas as moedas, inclusive o real. Então, não é algo idiosincrático. Que idiosincrático é algo que é exclusivo do Brasil, algo que é só na nossa geografia. É algo global que o nosso real está no meio daquilo ali. Beleza, porque é o dólar contra o euro, a coroa sueca, o franco suíço, a libra esterlina, o ien japonês, é o DXY, o dólar contra essas moedas fortes. O X é de versus. É DXY dólar versus isso. Y, porque é um fator exatamente. Perfeito. É isso. É o que a gente chama que é um índice lá, que a gente mede o dólar contra essa cesta de moedas. Então, logo quando o Donald Trump ganhou, o DXY, disparou. A nossa moeda já vinha sofrendo por questões idiosincráticas nossa. Então, antes disso, não era o dólar ganhando valor pelo real. Antes da eleição americana, era o real perdendo valor para o dólar, porque era a nossa moeda se valorizando perante o dólar. Por conta de fatores externos. Por conta de valores internos. Antes. Por conta de fatores internos. A ausência do corte de gastos, a política econômica, exatamente. Sem austeridade fiscal. Isso, do Lula peitando o mercado, o Haddad não tendo força suficiente. Exatamente. Nunca vindo nada do gasto só pro lado de arrecadação. Beleza, aí o Donald Trump ganhou. Logo teve aquele alvoroço. Só que eles não... Assim, teve um alvoroço um pouco maior porque ele fez a dobradinha. Ele ganhou o Senado e provavelmente vai ganhar a Câmara de Deputados. Então ele vai ter o governo, o Senado e a Câmara de Deputados.
Então é uma lapada, né? Em todas as instâncias, todas as casas vão estar na mão dos republicanos. E assim, vale até um adendo no que você está dizendo, porque aqui no Brasil o nosso sistema democrático, ele tem o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Então a gente tem o presidente, Sim. o legislativo com as câmaras dos deputados e o Senado. E o Senado, e o executivo, que são o juiz, o STF, enfim, todos jurídico, os poderes, né? O judiciário, né? Que é o STF, todos os poderes ali judiciários. E lá nos Estados Unidos, eu vi um jornalista dizendo, ele falou assim, eu não posso usar essa expressão, mas é como se fosse. É como se o Trump tivesse ganhado o executivo, o legislativo e também o judiciário. Porque o judiciário já era dele. Porque o poder de indicar os novos nomes agora... Não, e já era republicano, vai ser mais ainda. E ele ainda vai conseguir colocar os eventuais... Não é ministro lá o nome? Os juízes da Suprema Corte. Da Suprema Corte. É como se fosse o STF daqui, lá. Exatamente. Então é como se ele tivesse ganhado em bem todos menos os atuante. poderes. Bem menos atuante. Bem menos. O que eles julgam lá em um ano, eu acho que o pessoal daqui, só o Xandão, ele julga em 5 dias. Nossa, não dá nem pra falar, você pode cortar. Mas assim, falando sobre a vitória do Donald Trump, então assim, ele tinha uma tendência a favor do Bitcoin, ele era um cara que era favorável à criptomoeda, até por ser um cara capitalista, até de certa forma, não anarcocapitalista como é o Milley, mas ele sempre foi a favor das criptomoedas, sempre não, né? De uns tempos para cá ele sempre se mostrou favorável. Então evitou, porque assim, uma coisa que desvalorizaria o Bitcoin seria uma regularização forte do Bitcoin. Porque na verdade, o Bitcoin, a vantagem dele é ser descentralizado. Né? Ele não tem nenhum banco central. Exatamente, não tem nenhum banco central em cima daquilo ali. Até de certa forma ajuda em coisas obscuras, mas isso tira a mão do Estado. Então ele é uma moeda que é o menino dos olhos de ouro de todo anarcocapitalista, digamos assim, né? Porque não tem como, se você tiver um Bitcoin verdadeiro do governo, te achar em algum lugar e te tomar, por exemplo, vamos lá, que o Bruno, ele tá devendo alguma coisa e tal, e aí vai lá a Receita e vai pegar... bloquear os Bitcoins dele. Sei lá, não tem como. Então, se for um Bitcoin mesmo, ele não vai ter como ter acesso a isso, para poder fazer esse bloqueio. Beleza. Então isso já fez com que tivesse uma valorização ali do Bitcoin, mostrando que tem um presidente que incentiva o mercado de cripto. Aí você teve uma alta no DXY, que teve uma alta no dólar de maneira geral. Depois se acomodou, porque assim, o mercado, a expectativa é essa realidade. Quando se enxergou aquilo ali, o mercado já tinha antecipado um pouco isso. O mercado financeiro, né? Já tinha antecipado essa vitória do Donald Trump e tudo. Então, ao longo do dia, os treasuries, que são os juros americanos, arrefeceram, né? E está esperando o novo comunicado do Copom e tudo mais. E também esperando o corte de gastos do Lula, que seria anunciado. Aí não foi. O Lula peitou o mercado no final de novo do pregão. A bolsa caiu, o dólar começou a subir. Hoje o dólar subiu mais ainda. Né? Então, assim, hoje o que a gente está vivendo, na verdade, teve uma alta do dólar perante outras moedas. Sim, teve. Né? Até por uma política interna de protecionismo do Donald Trump. Mas o Brasil não vai ser tão impactado por essa medida protecionista. Na verdade, a gente vai ser beneficiado, até porque a nossa exportação deve aumentar se ele for tarifar a China. Então, vai aumentar o nosso superávit. Né? Então, a gente vai exportar mais e vai receber mais dólar. Isso pode significar uma valorização no preço da saca da soja? Sim, porque vai ter um aumento no prêmio. Vai ter um aumento no nosso prêmio de exportação, porque o nosso prêmio estava negativo por vários... ficou negativo para nossas safras recordes e tudo, aí teve uma valorização no nosso prêmio, mas o que fez com que a gente passasse essa escassez, né, na soja nossa de rentabilidade foi muito nosso prêmio negativo, por muito tempo, fora a desvalorização da saca em Chicago. Então, assim, o que deve acontecer? Pode acontecer ali uma desvalorização em Chicago, mas um aumento no nosso prêmio de exportação. Então isso favorece o nosso mercado aqui de soja, entendeu? Porque provavelmente o nosso prêmio deve aumentar mais do que a desvalorização da soja em Chicago. Por que desvaloriza a soja em Chicago? Porque eles vão exportar menos. Nos Estados Unidos, aumenta o nosso prêmio de base. Porque o nosso prêmio vai ser Chicago, o preço de Paranaguá. Chicago, o preço de Barcarena, por exemplo, entendeu? Uhum. Então isso faz com que melhore o nosso preço aqui, tanto de milho quanto de soja. Pode impactar um pouco no boi gordo, que a gente está vivendo um ciclo de alta, mas o boi gordo 70% é mercado interno.
30% externo, aumentou muito a exportação do bovino para os Estados Unidos, porque o rebanho americano está na mínima desde 1950. Isso pode impactar um pouco, mas não tanto, porque os Estados Unidos ainda é pequeno no nosso mercado de boi em comparação ao mercado como um todo. Né? Do que eles consomem da gente, você fala. Isso. Eles aumentaram muito o consumo, aumentaram bastante, isso melhora a nossa cotação, porque dolariza um pouco mais o nosso gado, eles pagam mais, né? Até porque o nosso gado é muito barato, a gente tem... Nossa arroba produzida é a mais barata do mundo, né? É muito pouco que a gente gasta para produzir uma arroba de gado. Nos Estados Unidos ele tem que pegar um gado em Montana, levar para o Texas no inverno, isso a gente viu em Yellowstone, lá, a logística que é... Aqui no Brasil, não. A gente tem um gado a pasto o ano todo. No máximo, às vezes, a gente vai fazer ali um confinamento na época da seca. Um sequestro. Sequestro para poder... Exatamente. Então, assim, eu vejo um cenário muito benéfico para o boi, pensando em longo prazo, principalmente por uma demanda maior que eu acredito que venha dos Estados Unidos. Né? Se a gente conseguir, pensando em longo prazo, a gente ter 50% do nosso gado exportado, 50% do consumo interno, já dá um prêmio de exportação muito grande no nosso rebanho. A gente está vivendo hoje uma alta grande do boi gordo, não por causa de... Teve um aumento nas exportações bateram recordes agora, isso ajuda também, mas está tendo uma virada do ciclo. Né? A gente está tendo menos fêmeas indo para abate, né? Em compensação menos fêmeas viram carne, e aí o preço da arroba começa a subir, o preço do bezerro vai começar a subir, começam a reter as fêmeas, né? Então começa a subir o preço do bezerro, começa a subir o preço da fêmea, começam a reter fêmea, então assim, é um ciclo pecuário, né? Mas assim, pensando, né, no cenário brasileiro, eu não vejo com maus olhos o Donald Trump. Eu acho que uma atitude dele menos ideológica, isso ajuda aqui até na nossa eleição de 2026, né? Então eu acho que pensando no curto prazo, no curtíssimo prazo, talvez a Kamala teria um impacto menor na nossa bolsa pelo fato da galera enxergar que o Brasil poderia ser beneficiado por uma política da Kamala de menos protecionismo do seu mercado americano. Mas isso seria tipo momentâneo. Então, para mim que vejo bolsa, você já ia consegue... ser lá bacana e tal, na bolsa ali. Mas pensando em um prazo mais longo, o Trump ele tende a ser melhor para o Brasil. Você levantou um ponto aí que é interessante, me despertou para fazer uma outra pergunta aqui. Das moedas, eu perguntei do dólar e eu coloquei logo abaixo, Bitcoin em real. E aí você já fez um disclaimer ali que abordou todos eles, foi muito bacana. Quando nós temos aqui a vitória do Lula, nós temos ali um desaquecimento absurdo do mercado como um todo. Mas vamos focar no agronegócio. Né? Você tem ali a impressão que tem que os bancos deram uma segurada no crédito, até por conta de outros fatores também que vieram na sequência. Como recuperação judicial batendo recorde do agro, né? Quebras de safra, fatores climáticos, enfim. Uma escassez no mercado de crédito como um todo, até um ponto que eu vou tocar, pode finalizar. E assim, a vitória da esquerda para o agro, até pelo fato da esquerda ter como pauta esse combate ao agro e enxergar o agro como inimigo, que é uma coisa extremamente idiota, fez com que com que os produtores rurais dessem uma desaquecida. Ou, usando um termo que é muito popular, a galera segurou o dinheiro, segurou os investimentos. Meio que, tudo como um todo, né? Inclusive, o primeiro ano de governo do Lula, isso eu ouvi vários produtores verbalizando, alguns de forma intencional e consciente e outros de forma inconsciente por medo, os caras falaram assim, peraí, eu não sei o que vai virar. Exatamente. Eu não sei se vai virar Venezuela mesmo e tal, vamos segurar isso aqui. O meu pai mesmo era um que, tipo assim, antes da eleição do Bolsonaro... Eu tenho um produtor que ele falou assim pra mim, cara, eu tava com máquina encomendada, eu tava com uma série de investimentos, eu cortei tudo porque eu não sei como isso vai ficar. E eu me lembro que isso foi parar depois que terminou o segundo ano de governo, que a galera começou a respirar e falar assim, peraí, eu acho que dá pra gente investir. Exatamente, antes da vitória do Lula, né, meu pai, a gente tava comprando terra e tal, expandindo um pouco as fazendas ali na região de Capanema, e fazendo o que pode, expansão e tal, e depois eu vou parar com tudo. Não, porque o Lula ganhou, porque não sei o quê, e ficou muito chateado, ele não vai subir a rampa, eu não acredito que ele vai subir a rampa, ele subindo a rampa, não acredito. Eu só acredito vendo ele subir a rampa, ele subindo a rampa, eu não acredito. Ele sobe a rampa, mas não toma posse. Aí, assim, ficou aquele luto, aí eu falei assim, pai, vamos falar o seguinte, se o senhor quiser vender tudo que o senhor tem, a gente consegue viver em qualquer lugar do mundo.
O senhor quer fazer isso? Não, que não sei o quê. Ele falou, então bora parar, pô. Então, a gente vida que segue. Daqui 4 anos é outra eleição. Infelizmente, a gente tem que pensar assim. Fiquei puto. Fiquei chateado pra caramba. Eu, Evandro, fiquei muito chateado, não vou mentir. Pô, ver um quadrilheiro corrupto, né, ignorante. Eu vejo aquelas falas dele, me dá a raiva de ver um cara daquele comandando uma nação como a nossa. Ver o nível do debate. Que mentiroso, né, cara? Exatamente. O que eu fico puto é a hipocrisia de... O que foi muito emblemático pra mim, Bolsonaro, você não pode colocar compadre no STF, colocar um amigo seu no STF. Se eu for eleito, eu não vou colocar amigo meu no STF. Foi Flávio Dino. Aí o cara vai lá e me coloca... Não, Flávio e o advogado Dino, dele ainda. Ele pôs o advogado dele, cara. Dele. Ele nomeou como ministro o advogado dele. Exatamente. E depois o companheiro dele. Então, assim, é umas coisas assim... Cara, aí eu falei, tá bom. Aí passou e tal. Eu que tenho que acompanhar o mercado, fico muito chateado de ver um ministro da economia que não sabe nem pra onde tá indo o dólar, o que é que vai acontecer. Não, a gente vai fazer isso aí, tá bom, é isso aí. Ah, por que a subida do dólar? Não, acho que vai acalmar. Vai acalmar como, pô? E é economista, né? Ah, a Dilma também era economista também. Pô. Mas assim, porque assim, o que a galera não entende é que, cara, a gente tá com o dólar beirando R$6, porque a gente não tem um mínimo de austeridade fiscal, o arcabouço é horrível, né? Não dá certo, então eles estão ali sempre pensando em mais arrecadar e não pensando na contenção de gasto, um discurso totalmente ideológico, né? Antiprodutivo, às vezes peitando o Banco Central. Beleza, tá bom, vamos lá, vamos pensar. O Brasil hoje, a gente está com dólar 6, com a nossa taxa de juros de... Ontem subiu, né? Para 11,25. Nossa Selic. Os juros futuros nossos, os DIs futuros, estão em 13. Né? Que o mercado futuro, ele todo dia está oscilando lá. Então, o nosso prêmio por tesouro, ele está pagando 13% para você emprestar dinheiro para o tesouro. Quando a gente estava com o nosso dólar 6 da última vez, a gente estava com uma taxa de juros de 2% e estava com uma pandemia na cola. E por que isso é importante que eu vou falar aqui para vocês? Porque a gente tem que entender o seguinte: um juros de 2% não tem carry trade. O que é carry trade? É gente de fora, estrangeiro, pegando dinheiro lá fora, trazendo para o Brasil para ter um rendimento maior do que os juros que ele está pegando lá. Vamos lá, eu pego os juros no Japão, que é negativo. Pego dinheiro a juros no Japão, juro baixo, e trago para o Brasil. Aqui. Só que aí eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter no meu pensamento que a inflação não vai comer aquele meu dinheiro, porque eu vou estar pegando emprestado em ien japonês, pagando que seja 1%, vamos botar, para trazer para o Brasil, né, para render 12%, dando um exemplo. Então eu vou ter uns juros ali de 11%. Só que se a inflação comer o meu dinheiro e a desvalorização do real comer mais do que isso, não vale a pena eu fazer esse carry trade. A operação não compensa. Aí a gente tem que parar para pensar que aqui, com juros a 2, realmente não faria sentido nenhum uma pessoa trazer um dinheiro de fora para pegar aqui e emprestar para o governo, que estava 2 a Selic, os juros longos estava em 5, mais ou menos, 6, os DIs longos, né, que são os juros mais longos. Então, assim, não faria sentido nenhum aquela pessoa trazer aquele dinheiro de fora para cá. E por que isso é importante? Porque quando a gente tem um carry trade, a gente tem que pensar que as pessoas estão vendendo moedas estrangeiras, né, o dólar, no caso, trazendo para cá, e estão comprando o real. Isso faz com que a nossa moeda se valorize perante outras moedas. E hoje a gente já está com um prêmio absurdo, e o mercado está pedindo mais prêmio de juros, a gente está com dólar 6, e parece que o governo não entendeu o recado que ele tem que ter uma medida de contenção de gastos, senão o Brasil vai quebrar. A primeira vez nos últimos 3 anos que eu ouço falar em contenção de gastos foi essa semana. Que o Lula não falou que vai cortar gastos, mas, se eu não me engano, ele pediu. Eu vi o título da matéria, Lula pede ao Congresso que corte gastos. É porque o mercado deu muito recado. Porque, e assim, com todos os defeitos que ele tenha, uma coisa que ele não é burro. Pelo menos em alguns aspectos, né? Com todos os defeitos que ele tem. Então ele sabe ler os recados, ele sabe até onde as coisas podem ir. E para ele ter soltado isso, eu imagino que ele já sentiu que a água bateu na bunda ali. Eu acho que na verdade foi o dólar. Eu tava ontem conversando com o Dr. Wallace lá na academia. Aí ele gosta muito de conversar de mercado, né?
E aí eu falei com ele assim, o Lula vai conter o gás, eu falei, sabe o que é? O dólar. Eu acompanho o mercado e assim, eu vejo o dólar, vejo os juros, eu vejo os treasuries americanos, às vezes eu sei por que os juros brasileiros estão estressando, que não é algo, volto a falar, idiosincrático, é algo externo, que está fazendo puxada no dólar, E eu sei quando é algo interno, mas a população não vê isso. A população não olha Ibovespa, não olha índice de small cap, que são empresas domésticas, menores capitais. A população não vê os juros, os DIs futuros, quanto está subindo, quanto está caindo. Hoje mesmo estava um pessoal lá os vereadores estavam comigo lá, a gente estava conversando no escritório e tal, batendo um papo. E aí um vereador até falou, olha, tá tudo verde ali, cara, bacana, agora tá tudo verde. Eu falei, mas aquilo ali é os juros e o dólar. Aí ele disse, não é bom? Eu falei, lógico que não é bom, o juros está subindo. Mas isso é algo que, entenda gente, eu não estou menosprezando, é realmente assim... É algo que poucas pessoas vão dar um entendimento, não é? Poxa, eles não têm educação financeira, isso. vai ter agora, o dólar bater 6, meu amigo, não tem ninguém que não saiba que o dólar tá batendo 6. Até o mendigo na rua sabe que o dólar tá batendo 6. Não, o dólar tá 6, o dólar tá 6. Isso pega muito mal pro governo. Aí o governo, opa, o dólar tá batendo 6. Vamos ter que fazer alguma coisa aqui, o dólar não pode bater 6. Então é algo psicológico. Então, tipo assim... O mercado tá dando um recado pro Lula há muito tempo. Cara, faz uma contenção de gastos, faz uma austeridade fiscal, senão o Brasil vai quebrar. As empresas não dão conta de pagar esses juros. Né? Tá tendo RJ, tá tendo escassez de crédito, então o mercado não vai dar conta de pagar esses juros e o mercado tá pedindo prêmio porque tu não tem austeridade fiscal. É como se fosse uma empresa. Vamos lá, os Estados Unidos é uma empresa, o Brasil é outra. É lógico que você emprestar um dinheiro para os Estados Unidos, você vai cobrar menos do que você emprestar dinheiro para o Brasil, botando as duas empresas. Até porque a moeda dele é mais forte, né? Então o risco de uma desvalorização cambial é menor, porque entenda, você vai emprestar um dinheiro para um governo, você vai emprestar na moeda daquele governo. Então, voltando, por exemplo, o juros nominal na Argentina chegou a bater 100%. Só que por que eu não empresto dinheiro para a Argentina se um ano eu vou dobrar meu capital? Porque a inflação lá comia muito mais do que os 100%. Então a inflação lá... Então os juros lá era juros negativos, se a gente for pegar. Não era juros positivo. Porque o juros positivo ele é menos a inflação. Então hoje o Brasil ele tem um dos juros positivos mais altos do mundo. Está batendo quase 7. IPCA mais 7, que é um título do governo. Está quase batendo isso. Então lá na Turquia, a Turquia é 40%. Só que se a inflação come tudo... E a desvalorização cambial também, não tem por que eu emprestar para um governo, mesmo que ele me pague 40%. Entendeu? Então o prêmio ele é sempre em cima da inflação. Então, por exemplo, hoje o Brasil ele paga um prêmio absurdo para se emprestar dinheiro para a gente. Isso paga do contribuinte. E por que paga isso? Porque não tem austeridade fiscal. Então, por exemplo, eu enxergo já que o nosso mercado financeiro, a nossa bolsa não anda, a bolsa de small caps, que é de mercado doméstico, menos ainda. E todas as outras bolsas global, tirando o México, que também foi uma populista que está lá, que ganhou, né? Saiu o Obrador, entrou a Marina lá, que é uma comunista, e aí fez com que a bolsa também desvalorizasse no México, mas são os dois únicos países que as bolsas estão paradas o ano todo e negativas. Né? E isso o mercado está dando. Só que agora aguçou, porque parece assim, vou entregar o corte de gasto, não entrega. Vou para a Europa, e o dólar batendo 6, aí não, cancela, aí a galera, o dólar bateu 6, aí todo mundo, vai cancela a Europa, vamos aqui. Só que aí que tá, a ideologia persiste. Porque quando chegou depois da eleição do Trump, todo mundo esperando o corte de gasto, quando chega à noite ele vai na Rede TV, porque o mercado tá muito estressadinho. Porque eu conheço o mercado especulativo. Não é especulação. É muito... Assim, vou trazer aqui para a realidade aqui da maioria da nossa audiência. Tá. O cara que é produtor rural aqui no Pará, em Paragominas, onde quer que esteja assistindo a gente. Então ele pode ficar mais, vamos dizer assim, mais esperançoso com essa vitória do Trump lá por conta desses impactos imediatos. Mas eu quero fazer um paralelo não só da vitória do Trump, com o que aconteceu aí nos últimos 3 anos no agro, né? Com as quebras de safra, com os problemas com a chuva. E vou trazer bem especificamente aqui para nossa região, de Paragominas, Dom Eliseu, Rondon, Tailândia, enfim, essa região nossa aqui. Por mais que eu não tenha nada então lá. Você tem produtores que nunca compraram daquela empresa e que estão sem acesso a crédito porque quem era fiador dele... Exatamente. Então é isso que eu falo assim, esse efeito contágio entra a mão não invisível do governo. Isso aconteceu em várias ocasiões nos Estados Unidos, que é uma economia liberal.
Né? Banco quebrou nos Estados Unidos, eles não deixam mais acontecer como em 2008. Porque em 2008 eles achavam que a mão invisível lá ia fazer o papel. Aí foi, quando viu, opa, peraí. Aí eles tiveram que entrar com fomento, com crédito, não deixar o banco ser liquidado e tudo mais, para não ter um contágio geral. Em 2000, quando teve o Silicon Valley Bank quebrando agora, acho que 2021 foi. Acho que foi 21, 22, acho que foi 2022. Silicon Valley Bank quebrou, Credit Suisse quebrou, que foi comprado pela UBS. O banco, a Suíça, que é muito liberal, a Suíça foi lá e obrigou o UBS praticamente a comprar o Credit Suisse para não deixar o Credit Suisse ser liquidado. E ter um contágio, porque o Credit Suisse é um banco gigante, ele leva um monte. Silicon Valley Bank, a mesma coisa. O Fed teve que ir lá e... entrou lá e, não, isso aqui não, tá, liquidou, mas aqui, vai controlar aqui, começou... Aí teve outros bancos menores no jogo, ele entrou para contagiar, porque... O que acontece, gente? Um banco, ele quebra por falta de confiança. Ele vai ter lá o índice de Basileia, que é 20%. Porque, por exemplo, o dinheiro que vamos lá, o Bruno dá 10 mil pro Bradesco. Aqueles 10 mil não vai ficar no Bradesco. Aqueles 10 mil vai servir para emprestar para 3, 4, 5 pessoas. Que ele vai dar de crédito. Por quê? Então ele vai ter uma multiplicação aquilo ali emprestando para diversas pessoas. Porque geralmente ele vai ter que ter uns 20% de índice de Basileia, que o banco não espera que mais de 20% do seu patrimônio seja sacado. É o natural. Eu lembro que eu tinha um professor que, quando ele ia ensinar sobre algumas questões financeiras, assim, ele falava assim, é muito simples, se todo mundo quiser sacar o seu dinheiro ao mesmo tempo, o sistema financeiro mundial quebra. Exatamente. Porque esse dinheiro todo não existe, é uma ficção, isso. Não me lembro o termo. Exatamente, ficção. É uma ficção. É mais ou menos isso. É a findúncia, né? O banco ele vai ter aquela findúncia. Então, quando tem aquela quebra de findúncia, que é a confiança, é o que faz um banco quebrar. Então, beleza, vai um monte de gente lá sacar o dinheiro, mais de 20%, aí o banco é liquidado pelo Banco Central, porque não vai ter aquele dinheiro. Beleza. Então, o que faz um banco quebrar é justamente essa corrida bancária. Para evitar essa corrida bancária, você tem que controlar a população e dar confiança a ela que aquele dinheiro vai estar salvo lá. Aí, essa falta de confiança faz com que a empresa quebre. Isso foi um dos fatores que eu busquei apurar também. Porque, justamente, a empresa que entrou em RJ, essa conversa já existia há mais de 2 anos. Exatamente. E começou a se intensificar de um ano para cá. E aí, chegou a primeira pessoa e falou, olha, a empresa tal também tá. Eu falei, gente, eu conheço de dentro, conheço muitas das operações, vamos dizer assim, tenho clientes que são clientes lá e não acredito. Né? Igual você disse, não coloco minha mão no fogo, mas evito também são estruturas totalmente diferentes do ponto de vista administrativo. Numa você tem uma determinada política de crédito, na outra você não tinha. Numa as coisas acontecem de uma forma, uma tem demonstrativo público dos resultados por conta das assembleias, a outra não tem. Isso, e essa questão que quebra a confiança. E essa questão de confiança quebra qualquer pessoa. Se eu não confiasse em ti, por exemplo, eu ia vir aqui no teu podcast. Mas assim, falando do cenário global, a soja ela é oferta e demanda. Né? Eu já falei isso em alguns podcasts. Eu vejo uma perspectiva muito mais positiva para o boi gordo do que eu vejo para a soja. Né? O milho eu não tenho uma perspectiva tão ruim para o milho. Mas porque o milho ele depende muito do consumo interno aqui do Brasil também. Tem um consumo forte interno. A soja é porque a demanda é chinesa. Então a China está com um problema estrutural. Né? Então eu hoje enxergo isso. Estou enxergando um problema estrutural chinês, a gente depende da China, né? Então, assim, eu acho que a soja ela vai depender muito do crescimento chinês, do crescimento populacional chinês, da melhora do consumo chinês, se eles consumirem mais proteína animal, porque a soja, volto a falar para vocês, a soja ela é principalmente para a ração do porco chinês. Então, assim, depende do fator da demanda, porque a oferta, meu amigo, a gente está recorde, e se isso não parar, acontece o que aconteceu. Se esse ano a gente tivesse tido safra recorde, estaria muito pior o preço da soja. É porque a gente não teve, porque teve quebra de safra, mas a gente não pode contar com a quebra de safra. Eu não teria onde colocar toda essa... Então, assim, é isso que eu falo. Eu acho que a gente tem que pensar o agro. Primeiro, tem vários mecanismos no mercado financeiro de proteção, via put,
né? Não vou entrar nessa questão porque é muito técnico, então vai estender muito. Mas seguros de baixa que os americanos já fazem antes mesmo de plantar para segurar a sua rentabilidade. Inclusive, estou fazendo algumas proteções para o boi gordo. O cara tá no lucro, tá no lucro. Já tá mais comum isso aqui? A galera já consegue entender o que é e fazer? Não, assim, pouco. Assim, esse ano eu consegui fazer um pouco mais de boi gordo, né? Falei, gente, bateu 310 e tal, fiz até alguns vídeos e tal explicando. Ah, mas pode subir mais. Beleza, pode, faz um seguro de baixa, porque se não cair, tu não precisa, só perde o preço que tu pagou no seguro. Vamos lá. Tu pagou R$5 por arroba para ter opção de vender o gado a 320 em dezembro. Se chegar lá e o gado tiver 370, tu vende a 360, perde R$5 por arroba. Vamos fazer o seguinte. Se o gado tiver 270, tu ativa o seguro e vende aos 320. Vamos imaginar o seguinte. Eu, Bruno Martinelli, tenho uma pequena área ali, coloco lá 200 cabeças de gado que, sei lá, vou jogar um número hipotético aqui, que vai me dar 800 arrobas. Vamos imaginar o seguinte. Eu estou imaginando que vou produzir 800 arrobas. Nós estamos em novembro. Eu quero vender em janeiro. A expectativa é que o preço dela em janeiro esteja 315. Como é que funciona esse lance do seguro? Você falou assim, você vai pagar R$5 por arroba. Eu, Bruno, estou com 200 cabeças de gado. Tô com 200 cabeças de gado lá e tô na expectativa de produzir 800 arrobas. O preço dela em janeiro, a expectativa é de estar R$320. O que eu posso fazer para garantir que eu vou vender naquele valor ou não? Como é que funciona? Vamos lá. Eu vou facilitar a conta, vou fazer de 1000 arrobas. Tá. Que aí facilita a conta. Eu ia fazer isso. O advogado detesta calcular quebrada. A gente calcula eu 10%, também não gosto. 15%. Até quando eu vou fazer minhas coisas na bolsa lá, eu gosto de botar o número certo. Eu vou comprar uma ação, eu ponho lá R$18. Eu não gosto de comprar quebrado, que é mais fácil de eu lembrar. Tá, vamos lá, 1000 arrobas. Aí eu tenho 1000 arrobas para vender em dia 27 de dezembro. Né? Eu vou botar uma ideia, porque aqui é quando vence as opções, no último dia útil, tá? Certo. Só dando um exemplo disso. Beleza, eu tenho 1000 arrobas. E eu quero, né, vou botar 10.000 arrobas que fica mais fácil, que é a quantidade maior. Tá? 10.000 arrobas, eu tenho 10.000 arrobas. E eu quero travar esse preço, né? E eu quero travar a 320, porque lá em dezembro, a cotação do boi Araçatuba, que é a referência da base é Araçatuba, São Paulo. Aí tu pega só o diferencial de base. É 340. E eu quero travar 320. Eu vou pagar mais barato, porque tá R$20 abaixo do que os 340. Mas só esses 320 me garante um lucro. Por quê? Eu vou pagar, vamos botar que eu pague R$5 para ter a opção de vender o gado a 320. E aqui em Paragominas, botando diferencial de base, vai ser 300. Né? Porque é R$15 de diferencial de base e R$5 que eu estou pagando do seguro. Certo. Tá, mas vamos botar o cálculo lá. Travei aos 300. Existe uma expectativa que em dezembro vai estar 340. Não, é negociar 340. Tá negociado 340. Negociou 340. Tá na bolsa lá 340. Tá Perfeito. negociando 340. E eu fui lá e tá bom, Evandro, eu quero travar 320. Eu paguei lá paguei R$5 por arroba, eu vou pagar 50 mil. Beleza. Se chegar no dia do vencimento, o gado ele tiver a 380, eu vou lá e vou perder meus 50 mil e vou vender o meu gado, né, R$40 a mais arroba do que estava no dia que eu travei. Eu não vou acompanhar negativamente aquilo, eu só tive a opção de vender a 320. Entendi. Tive a opção de vender a 320. Beleza. Mas ele tá 380, eu vou vender a 380. Então não, vou ganhar. Vai ganhar. Tu tem que torcer para dar errado, que é um seguro. Tu não pega um seguro para torcer para bater o carro. Exatamente. Vamos botar que o gado vai para 280. Aí o gado foi para 280. Aí eu ativo o meu seguro. Eu paguei 50 mil, né? E aí tá R$40 abaixo do meu strike aqui, que é o preço que eu tava vendendo. Que você travou ali. Então eu vou pegar 40 e vou multiplicar por 10 mil. Então eu vou ter um lucro de 400 mil. Entendi. Menos os 50 mil que eu paguei de seguro. 350 pau. 350 mil. Tá. Aí eu, Bruno, tenho a minha fazenda, você é o Mas assessor de investimento. isso aqui, 350 mil, só para dar um adendo, não é lucro, gente. Porque tu vai vender, vai estar mais barato. Então é um hedge. Tem várias outras situações. É o hedge que você fez. 350 mil
que você vai ter de lucro no head da operação que você fez. Porque teu produto desvalorizou, mas tu travou. Eu consegui segurar de outra forma. Evandro, porque eu sempre tenho aquele produtor que fala, mas a arroba vai para 400. Torce para ir para 400 e perde esses 50 mil que tu pagou. Porque se for para 400, você vai vender teu gado muito mais caro. E tu não vai ativar essa merda desse seguro. Perfeito. O seguro é como se fosse um freio de mão. Não, o exemplo do carro é o melhor. Seguro. Exatamente. Porque o cara faz o seguro do carro, ele não chega no final pra do bater. ano, na hora de pagar o seguro normalmente, ele não fala assim, caramba, esse ano nem usei. Vou bater esse carro desse porte aqui. Agora sim, para finalizar de um modo prático, como foi a sua explicação? Eu tô lá com as minhas 200 cabeças de gado, você tá lá na Aureus, que é a sua empresa de investimento, e você é assessor de investimento. Eu te ligo. O cara que tá assistindo a gente aqui no podcast vai te ligar. Evandro, como é que é aquele negócio que você explicou pro Bruno lá no Pensa Podcast? Eu tenho aqui 200 cabeças de gado e quero fazer. Aí ele tem que fazer uma conta contigo. Faz a conta na XP normal. Ele abre a conta na XP Investimentos, e a partir da XP Investimentos eu vou estar como assessor dele. E aí eu faço a cotação na bolsa. Ver o que estão cobrando por arroba para ele fazer esse seguro. Isso. Gente, que o seguro não é eu que estipulo o preço, não. É o mercado. Entendi. Né? Então, você vai ver o que está disponível aí. Vejo com a BMF na bolsa de valores. Olha, eu quero ter um cliente que ele quer travar o gado dele, viu uma opção de put a 330. Porque tem como tu entrar vendido na bolsa também, tá, gente? Tu vai lá e vende lá. Só que eu não acho a melhor opção, porque tu vai estar travado toda a alta, tu toma lapada. Entendi. Né? Então, tipo assim, o seguro de baixa ele caso dê errado, eu ativo o meu seguro. Se continuar a subir, eu acompanho a alta. Porque muito medo de todo produtor rural é que ele sempre acha que a commodities que ele produz vai estourar. Vai arrebentar. Então o seguro é a melhor opção. Porque se não estourar, tu só vai perder o que tu pagou de seguro. E se ela cair, você está garantido. Você está garantido. Maravilha. Meu diretor, nós estamos com quanto tempo aí de produção? Aproximadamente 1h30. 1h30. Já deixa eu pegar aqui o que eu não falei para poder, se precisar, tá? Para poder já encaminhar aqui para o nosso final. Enquanto isso, tem um presente aqui para você. Na verdade não é um presente, é uma lembrança de participação. É uma parceria que a gente tem lá com o pessoal da Artcopy, que é a caneca exclusiva do Pensa. Então, personalizada com seu nome. Obrigado. Tá? Essa só tem quem participou como convidado. Tem gente que às vezes manda mensagem, pô, eu quero uma caneca daquela. Eu falo, só quem participou, quem foi convidado. Então, é uma lembrança singela mesmo para você lembrar que esteve aqui com a gente, né? Agradecer a Dani, nossa parceira lá na Arte Cópias. E você que quiser patrocinar o Pensa Podcast, nós estamos iniciando essa nova temporada, abrindo com o Evandro. E vamos ter convidados aqui de altíssimo nível em todos os aspectos, pessoas de várias áreas, vários setores, sempre com muito conhecimento, muita autoridade, muita experiência, para falar acerca daquele tema que a gente se propõe a falar. Então você que quer ser um parceiro, quer ser um patrocinador, só entrar em contato com a gente aqui e sua logo vai aparecer aqui na TV, aqui ao fundo. Vou agradecer você nominalmente. Vai ser uma temporada assim magnífica, começando aqui de forma sensacional. Evandro, falamos aqui sobre vários temas, né? Até estou fazendo um apanhado aqui, pelo menos do que eu anotei aqui, tudo que eu me lembrei de anotar para a gente conversar, eu consegui. Vou encaminhar aqui para o nosso... Não vou falar o último terço, senão vai dar a impressão que a gente vai gastar mais tanto tempo assim. Mas vamos pensar aí para os nossos últimos minutos. Não vamos falar puramente de política, mas acaba que a vitória política do Trump, que influencia tudo isso, vai influenciar aqui. O que eu percebo dessa situação? Eu me lembro 2011, 2012, Facebook ainda nem tinha Instagram, eu tinha uma mania de escrever crônicas, né? Crônicas e textos ali para o Facebook. E alguns desses textos viralizavam. Eu gostava muito de falar sobre política, sobre vários temas que estavam em alta. E eu me lembro na época dos 12 centavos, dos 20 centavos, lembra da polêmica dos 20 centavos, que explode o MBL, aquela coisa toda? Então, fiz alguns textos naquela época que chegaram a viralizar. Naquela época surge o Jair Bolsonaro começando a viajar ao Brasil com algumas polêmicas, e aí ele fala sobre... A melhor coisa do Maranhão é um presídio de pedrinha. Cada quilombola tinha não sei quantas arrobas, aí ele fala da Preta Gil, que não deixaria um filho dele se relacionar, enfim, aquela coisa toda. Mas nasce aquela figura ali, mas assim, de uma maneira totalmente... Todo mundo muito incrédulo que o Bolsonaro... Ninguém nem falava em presidência.
E aí eu me lembro de fazer um texto em 2013 ou 2014, quando começam a cogitar o Trump para a presidência. E o engraçado é que eu assisti um vídeo essa semana de um compilado de várias personalidades americanas no jornalismo, na imprensa e no cinema, falando que jamais ele seria presidente, que ele era louco, que não seria. E aí o Trump, ele vence, acho que as prévias ou primárias, não me lembro o nome. Ele vence as primárias republicanas e ganha o direito de concorrer. Quando ele ganha o direito de concorrer, eu faço um texto. Dizendo que o Trump ganhar o direito de concorrer era algo muito, muito inovador, muito disruptivo e tal. Cara, quando esse cara ganha as eleições, o Bolsonaro já tinha uma projeção de tentar se candidatar a presidente. Aí eu faço o texto que mais viralizou na época, dizendo que, longe de comparar um multibilionário mega inteligente com um cara todo limitado como o Bolsonaro, mas que a vitória do Trump lá era um indicativo de que o Bolsonaro poderia fazer algum barulho aqui, mas naquela época ele não tinha nem partido que apostasse. Resumindo a história, Trump ganha lá, a projeção do Bolsonaro aumenta, se junta com aquela revolta popular com o status quo, com a situação do jeito que estava, Bolsonaro se torna presidente e começam a fazer um paralelo que para mim é meio sem sentido de querer comparar Trump e Bolsonaro, Estados Unidos e Brasil. É mais na questão uma questão ideológica, talvez direita radical, divisões, mas eles são totalmente diferentes. Isso. Totalmente diferentes. E onde eu quero chegar para concluir essa exposição e te passar a bola? Tá, isso aconteceu lá atrás, esse ciclo. Ganha Trump, ganha Bolsonaro. Trump vai para a reeleição, perde. Aí tem a questão da invasão do Capitólio e tem a questão de processarem Trump e tentarem tornar Trump inelegível. Bolsonaro perde, tenta a reeleição, perde. Tem a invasão do Congresso, Bolsonaro se torna inelegível aqui, mas até um tempo atrás não se cogitava anular as condenações do Bolsonaro para que ele voltasse a se tornar elegível para 2026. Hoje já se cogita. Com a eleição do Trump, começaram a forçar essa barra de que é um indicativo que Bolsonaro se fortalece aqui. Nessa semana, eu não sei se você viu, mas coincidentemente, que de coincidência não tem nada, Bolsonaro solta na mídia que talvez Temer pudesse ser o seu candidato a vice. Temer rapidamente disse que está fora da vida pública. Aí eu vi uma matéria assim, fala de Bolsonaro dizendo que Temer pode ser candidato a vice é um aceno a Alexandre de Moraes. E eu tenho uma teoria de que essas pérolas que são jogadas assim, são para testar mercado. Igual o time de futebol, testa o nome do fulano. Então o que eu imagino? Eu que dizia que Bolsonaro ficaria de fato inelegível, não aposto mais nisso. Eu vejo uma possibilidade de que ele talvez tenha essas anulações canceladas. Eu acredito que em tudo, eu acredito que quem manda é o dinheiro e o interesse de quem tem o dinheiro. Então eu vejo o STF do mesmo jeito que o Alexandre de Moraes fez aqui, ele pode voltar. O sistema não é que ele é comunista ou não, né? Assim, eu falo muito que o sistema ele é um viciado. Ele precisa. Ele vai aonde for conveniente para ele. Exatamente. Se ele vê que alguém quer atrapalhar ele vai lá e tira, como tirou Lula, como tirou Bolsonaro e como colocou Lula de novo. Exatamente. Ele pode colocar um antissistema não é conveniente ao sistema. Um antissistema. Pronto. E essa frase é perfeita. Não é conveniente ao sistema. Então, assim, podem falar do Bolsonaro e tudo mais, mas ele era um cara antissistema. É o que ele tentou ser. Uma maneira, desculpa a expressão burra, foi muitas vezes burra, porque você precisa ter um pragmatismo político. Mas ele tentou fazer o que ele falou nas eleições, o certo sim, gente. Ele tentou fazer o certo. E ele acreditava. Né? Assim, hoje eu sou vereador, né, eleito e tudo, mas se eu for fazer o que eu acho certo, só o que eu acho certo, vocês vão se incomodar comigo como vereador, porque eu não vou conseguir. Porque, assim, uma coisa é o que eu acho certo e tem que ser feito, outra coisa é tu ter... É o que pode ser feito. Exatamente, e você ter governabilidade, essa é a palavra. Que não se faz sozinho. Isso. Então, assim, você precisa ter governabilidade para você conseguir fazer um bom governo. Né? Então, assim, tudo que eu vou fazer numa Câmara de Vereadores depende de mim e mais 16 pessoas que estão lá. Eu preciso ter pelo menos 9 votos para conseguir qualquer coisa. Emplacar qualquer intenção. Então, eu preciso ter governabilidade. Eu acho que ele pecou um pouco nisso. Tanto que ele bateu no gordinho do Rodrigo Maia, e era até um cara pró-mercado. Mas é bandido. Tudo bem. Mas depois ele teve que sentar desculpa a expressão, no colo do Arthur Lira e foi caro pra caramba também. Muito. Porque precisa do centrão. Não precisa? Vender a alma e não adiantou. Então, assim,
ele necessitava de um tempo maior para se enraizar dentro do governo, para talvez depois ser um cara antissistema. Ele não tinha ainda ministros do STF ao lado dele, ele não tinha um congresso todo enraizado ele com não ele. tinha lastro para poder Porque uma coisa é ter o cara de direita, outra coisa é ter o cara enraizado, é diferente. Então, assim, eu acredito que o Bolsonaro pode vir em 2026, eu torceria para que fosse o Tarcísio. Você me antecipou a pergunta. A primeira pergunta era, você acredita então que a vitória do Trump de algum modo vai influenciar esse cenário? Você acredita numa anulação das condenações Gente, dele? eu não entendo assim, eu admiro muito o Bolsonaro. Ele foi o cara que acendeu a direita de novo no país. Parafraseando Aldo Rebelo mesmo, falou que, na verdade, o Bolsonaro ele não tomou a bandeira brasileira para ele. Ele achou a bandeira brasileira jogada no chão, lameada, e ativou o patriotismo de novo na nossa nação. Verdade. Ele tem todos os méritos, né? Ele foi na ONU, ele foi um dos poucos presidentes que foi na ONU para elogiar o Brasil. Porque é muito bom falar mal do Brasil lá fora. Gente, nossa, falando mal da gente lá. E ele foi lá para falar bem do agro. Ele foi na ONU, foi a única pessoa que eu vi elogiar o agro e dar o devido valor que o agro precisa. Porque a gente produz alimento, a gente é responsável pela segurança alimentar global e ninguém fala isso da gente. O meu pai chorou várias vezes com o Bolsonaro, com declarações dele do agro, porque é um cara que trabalhou a vida inteira, até hoje acorda 4 horas da manhã para trabalhar, mesmo com o patrimônio que tem. E isso todos do agro são assim, porque eu conheço. São pessoas trabalhadoras que têm a mão suja de terra ou limpa de terra e não é valorizado o trabalho dele. E alguém vai lá e levanta essa bandeira que não é do agro, ele não é do agro. Então ele tem todos os méritos. E não, longe de mim falar isso, tanto que o Tarcísio mesmo fala: opa, eu só tô aqui por causa do Bolsonaro, não me vem colocar contra ele que eu não tô. Porque o Tarcísio tem umas ideias diferentes do Bolsonaro, isso é nítido. Mas uma coisa que eu admiro no Tarcísio é a gratidão que ele tem pelo Bolsonaro. Ele honra. Tempo inteiro. Eu só tô aqui por causa do Bolsonaro. Toda obra que eu fazia, ele me levava lá e falava, esse aqui é o responsável por essa obra. Então, assim, um mérito que ele tem, que o Lula não tem, é que ele fez vários líderes. Tem a Tereza Cristina, que foi senadora com 60% de voto no Mato Grosso do Sul. Tem a Damares, tem o astronauta, tem o Tarcísio, tem o Gilson Machado, tem o Salles. Tem várias cabeças que ele foi fazendo da direita, né? Então, assim, mas por que eu torço pro Tarcísio? Porque eu acho o Tarcísio um cara mais racional. E eu acho que ele é um cara que ele vai conseguir agradar, assim... Ele vai conseguir ter mais governabilidade. Vai ter mais governabilidade e, assim, a gente tem 30% de maluco de esquerda, tem 30% de maluco de direita. Eu me considero maluco de direita. Maluco de direita, entre aspas, assim. Eu vou votar na direita, independente que seja quem for que esteja lá, eu vou votar na direita. Eu faço isso. Então eu sou maluco de direita. Então, se a outra opção é a esquerda, exatamente. eu voto na direita. Isso. Esse é o maluco de direita. E aqui é a esquerda que vai votar alguém de esquerda, seja o Bolo, seja um cachorro comunista, entendeu? Qualquer um que esteja lá, ele vai votar no cara, independente. E tem 40% de pessoas que não são nem assim, tal, que tá ali no meio. Quem pega essa maior parcela desses 40% ganha uma eleição. E aí é quem mais equilibrado. Que aí entra o Tarcísio. Eu sei porque, assim, dando um exemplo, o meu irmão, ele é um pouco... Ele não é tão de direita assim. Não é. Né? Então, ele é totalmente anti-Bolsonaro e tudo mais. Papapá. Tudo bem, não tem problema. Mas ele é um cara que vai votar no Tarcísio. Porque ele gosta do Tarcísio. Ele fala, não, ele é um cara que eu vou votar. Então, esse meu irmão está incluído nesses 40%. E ele consegue agradar esses 40%. Ele tem essa governabilidade. Porque ele é um cara mais objetivo, ele é menos ideológico, ele é evangélico, mas não perde tempo com pauta evangélica. É importante para ele, assim como pauta cristã é importante para mim. Eu sou católico, é importante para mim. Só que é importante para mim, para o meu eleitorado, mas não é importante na hora que eu vou fazer o meu papel como um governador de um estado, pô. Exato. Não é. E para quem não é... executivo ali, o Estado é laico, eu tenho que fazer meu papel como governador. Deus, pátria, família, tu vai deixar pro teu pastor, pro teu padre, pro teu pai. Então eu vejo ele fazendo esse papel. Então, por exemplo, quando eu vi um debate Lula versus Bolsonaro,
Era deprimente, pô. Eu achava deprimente. Diga aí. Você é corrupto. Mentira. Não sei o quê. Você tá mentindo. Fala você, Lula. Não sei o quê. Fala você. Pode falar. Então era assim, eram umas coisas... Cara, aí tá. Triste, né? Eu ia lá e via o debate de governo de São Paulo. Era o Haddad, que assim, é um poste, mas ele é uma direita educada, pelo menos, ele é um cara educado. Uma esquerda. Desculpa, é uma esquerda... Tanto que dentre os petistas ele que não conversa. É tão querido. Exatamente, ele é educado. Sabe conversar, se espelhar, gritar. Por exemplo, eu consigo sentar com ele, ter uma conversa, apesar de ser de direita e ele de esquerda, e provavelmente a gente vai ter um diálogo ali, beleza, bacana. E tal. Coisa que com uma pessoa como uma Gleisi Hoffmann não teria, porque é uma radical maluca, de Luciana Genro e tal. O Haddad, ele é um cara um pouco mais pragmático assim e tal. E aí você via uma briga, um debate entre o Tarcísio e o Haddad, apesar de o Tarcísio se mostrar muito à frente intelectualmente do Haddad, era um debate muito melhor. Muito melhor. Tanto pelo lado do Haddad quanto pelo lado do Tarcísio. Porque eram pessoas mais lógicas, tinha decoro. Mais sóbrias. Né? Exatamente, tinha um discurso ali mais, como é que eu posso dizer, mais produtivo, essa é a palavra. Quando eu disse que você antecipou minha pergunta, é porque a primeira era justamente se você via essa possibilidade de Bolsonaro, e a segunda era se você entendia que Bolsonaro elegível era a melhor opção, e você já respondeu. Porque na minha visão, eu sou então um maluco de direita. Pode ser qualquer pessoa na esquerda, Exatamente. eu vou votar em qualquer um da direita. Mas eu não vejo como inteligente o Lula fora do cenário e o Bolsonaro elegível, ele ser o candidato da direita. Também não vejo o Pablo Marçal, que apareceu por último. Para mim, a bola da vez precisa ser o Tarcísio. Só que eu não sei, né, porque você é uma forma de pensar rara dentro da direita bolsonarista. Se o Bolsonaro assim. apoia... Não dá nem para te chamar de bolsonarista. Eu vejo você como um cara de direita que apoia Bolsonaro e defende, honra e reconhece o que ele fez. Mas... talvez 90% do eleitorado dele, não sei se dá Mas pra se o Bolsonaro, Bolsonaro, se o Bolsonaro apoiar o Tarcísio, ele ganha. Você acha que... Eu converso... Até pela insatisfação que eu estará converso com muitas tudo, né? pessoas, assim, todo mundo admira muito o Tarcísio, alguns às vezes não conhecem tanto quanto o Bolsonaro. Esse é o meu medo. Se você pegar o norte extremo, o nordeste extremo, essa galera mas vai assim, conhecer... entre o pessoal do agro, por exemplo, que não é a maioria, mas entre o pessoal do agro, por exemplo, eu já vejo quase como unanimidade as pessoas acharem o Tarcísio um nome melhor do que o Bolsonaro. E não entenda que a gente está menosprezando o Bolsonaro, Sim, não é sim. isso. Não, mas é uma unanimidade. Se você conversar, por exemplo, com eu vou dar um exemplo aqui, com o Renan Busnello, com o Maurício Balesteri, né, com o Chicão. Esses caras, se você falar do Tarcísio, eles acham que é um nome melhor. Mas você citou justamente algumas exceções que têm uma coerência de pensamento. Os mais extremistas, eles vão ser Bolsonaro acima de qualquer coisa. Assim, se o Tarcísio tiver o apoio do Bolsonaro... Você acha que eu acho que é um nome muito bom. E com o vice o Zema. Porque faz a política do café com leite ali, né? Minas Gerais e São Paulo. Seria algo bacana. O Zema é um cara bom, eu só não acho que o Zema... Eu não acho que o Zema tem a eloquência que o Tarcísio tem, assim. Eu acho que o Ele Zema... não é uma figura forte como é a figura do Tarcísio. Eu gosto muito dele, mas eu acho que ele conseguem, às vezes, botar ele numa saia justa que com o Tarcísio eles não colocam. E assim... Tipo assim, quando o repórter vai pra cima do Tarcísio, tu não vê o Tarcísio ficar numa muda. saia justa. Não muda. E tu não vê mais a Globo bater no Tarcísio. Porque parece que não tem o que bater. Então, tipo, ela parou. Então, isso já me... Opa! O sistema não tá tão incomodado com ele. O meu medo é que se for Bolsonaro, é como se a gente fosse insistir no erro. Bolsonaro foi extremamente importante pra gente chegar onde está. Onde está, não. Até pra chegar onde está, porque pra mim a derrota passa pela responsabilidade dele. Mas assim, ser ele a figura da vez, o candidato, é como você não reconhecer o que teve de errado, sabendo que isso pode acontecer de novo. Enfim, nós estamos com praticamente quase 2 horas de episódio, eu preciso partir para o nosso encerramento aqui. Mas tem que te trazer mais vezes, né? Porque, como eu te disse, cara, a gente pode fazer um só para falar de investimento, mas o próximo tem que ser para poder falar de... Quando tiver algum evento importante... Eu quero falar de política. Eu não sei se talvez... Como a gente já está no final do ano e você assume em janeiro, vamos pensar ali algo para final de janeiro, talvez início de fevereiro, para já trazer você como vereador empossado.
Mas eu quero encerrar falando sobre essa questão da sua eleição. O que eu achei muito bacana, cara? Primeiro, a sua autenticidade, né? Você é um cara que não esconde, não tentou se fazer como alguém de classe baixa ou média, alguém que tinha dificuldades financeiras. Não, você se assumiu. Eu venho de uma condição financeira boa, eu sou um empresário, produtor rural, e não vou me maquiar para parecer algo que eu não sou. Eu achei isso muito positivo. Agora, uma coisa que você fez que me surpreendeu, e eu não estou aqui falando isso para puxar saco ou fazer média, porque se eu não achasse eu não falaria, mas que eu achei muito bacana foi o tanto que você andou, né? Eu falava muito com a Ana, minha esposa, eu falava, Ana, se ele perder, eu acho que ele vai perder com a sensação de eu fiz o que dava, porque todo dia esse cara tá em um lugar. Então o que eu achei bacana? Porque eu vi algumas pessoas falando assim, mas o Evandro, o cara nunca teve vida pública, o cara nunca se preocupou com causas sociais, como se a pessoa te conhecesse, né? O cara nunca se preocupou com causas sociais, com minorias, e agora o cara quer ser vereador? Cara, ainda que isso fosse verdade, para mim, Bruno, é legítimo alguém olhar para a situação e falar assim, eu não concordo com isso e eu quero ser parte da mudança. O que eu tenho que fazer? Então, a visão que eu tenho é que meio que você fez isso. Você foi onde tinha que ir conhecer o problema. E eu parafrasear uma das frases que eu mais gosto do ex-presidente Ronald Reagan, que ele fala, não existe trabalho social melhor do que o emprego. Então, assim, a nossa cidade de Paragominas, ela sempre foi feita por muitas pessoas que geram emprego. Então, assim, a minha família como um todo, a gente nunca teve vida pública, de fato. Ajudamos em várias campanhas dos prefeitos, tanto Sidney, Adnan, Paulinho e tudo mais, do grupo político ali. Mas, assim, a gente nunca dependeu de prefeitura. Nunca fomos rato de prefeitura, nunca fomos dependendo de licitação. A gente sempre dependeu do nosso trabalho, do suor, né? O meu pai, meu avô, e a gente sempre gerou muito emprego na cidade. Então isso é um trabalho social muito grande. Com e certeza. Era muito emocionante eu andar pelas ruas e verem várias pessoas que foram ajudadas pelo meu pai, que a casa foi construída, que eles falavam, pô, isso aqui foi graças ao teu pai, teu avô, teu tio. Então, assim, é um legado que tem. É muitas pessoas que trabalharam, famílias que foram sustentadas, que querendo ou não, você gera emprego para uma pessoa, são 5, 6 pessoas às vezes que são sustentadas. Um emprego é uma família. Né? Então, tipo assim, eu sempre preguei isso. Eu sempre preguei que na verdade, o melhor trabalho social que existe é o emprego. E eu falava isso abertamente. Tinha gente que falava assim, não, porque você não pode falar isso, que não é tão popular. Eu falava, não, gente, vocês não podem achar que a pessoa é humilde, que ela é burra. Ninguém quer viver de bolsa. Ninguém quer viver de Bolsa Família. Alguém quer viver de Bolsa Família? Não. A pessoa quer viver de 2, 3, 4 salário mínimo. A pessoa quer ter tecnificação de mão de obra. A pessoa não quer viver de R$700 de um Bolsa Família, sei lá quanto é. Não quer ter 50 filhos pra comprar uma moto. Igual tem cidade aí que o cara... Aqui mesmo em Paraguai deve ter isso. Não, vou ter mais um filho que eu quero comprar uma moto. Como assim? Ninguém quer viver disso, pô. Isso aí não é viver, isso é sobreviver. Então eu sempre falava com as pessoas, eu falo assim, eu não sou contra o assistencialismo. Eu sou contra o assistencialismo burro e incentivar a pessoa a não trabalhar. Porque o keynesianismo, que foi o Keynes quando ele foi em Chicago, tinha uma crise em Chicago em 29, que falaram assim pra ele, o Estado tá com dinheiro, a população tá sem dinheiro, o que a gente faz? Ele falou, uma cava buraco, outra vai lá e tapa o buraco, daqui outra que cavou. Aí ele falou, é melhor a gente pegar e dar o dinheiro pra população? Não, se você der dinheiro pra quem tá parado, você vai incentivar a ficar parado. Se você der dinheiro pra quem tá trabalhando, vai incentivar que aquela pessoa trabalhe pra ela conseguir um emprego. É o que acontece aqui, você tem o agro aí, dependendo de mão de obra. Na pandemia, por exemplo, o pessoal precisava colher, precisava plantar e o cara não queria ir porque ele tinha uma bolsa. Assim, Evandro, isso que eu vou falar aqui, cara, nós estamos em final de 2024, você vai iniciar seu mandato em 2025, então talvez a gente revisite esse episódio daqui a uns anos para trocar umas ideias sobre isso. Mas as pessoas que eu conversei, a frase que a gente utilizou foi: é a melhor composição da Câmara dos últimos anos, na nossa visão. Seja pela renovação de ideias, pela renovação de pessoas. Mas eu acho que nunca aconteceu na história de Paragominas de terem tantas pessoas capacitadas. E, entrou você, entrou o Thiago Batista... entrou o Dilmar, que vem de um outro setor da sociedade, mas um cara muito bom, um cara que a gente sabe que é um cara honesto. Enfim, se eu for citar nomes aqui, talvez o próprio Feliciano, um representante da direita, um representante dos jovens. Então, assim, ao mesmo lado que isso é muito bacana, do ponto de vista da euforia, que legal, galera nova, quando eu trago uma sobriedade para essa visão,
a responsa de vocês é muito grande, cara. Muito. Assim, eu olho pra você, eu olho com... gosto de você, tenho uma simpatia, mas eu olho com um olhar de assim, bicho, não me decepciona não, porque eu tô botando fé. Eu gostei muito da composição da Câmara, assim, tô conversando bastante com alguns vereadores, e eu vejo uma vontade de fazer a diferença em vários. Você tá sentindo esse peso dessa responsabilidade de ser visto como uma renovação, alguém que vai fazer diferente? Não sinto um peso, não. Eu não sinto um peso porque, tipo assim, não é sendo soberbo, não, mas é porque, tipo assim, eu escolhi fazer isso. E foi algo genuíno, né? Então, quando é algo genuíno, eu sempre agi de maneira natural. Então, assim, se eu fizer realmente o que eu penso em fazer, eu sei que eu vou estar sendo... Eu sei que eu não vou estar, como é que eu posso dizer, decepcionando nenhum eleitor meu. Porque é a minha maneira de ser. Minha maneira de ser é enfrentar desafios e tudo mais. Né? Quando fala, presidente da Câmara, que não sei o que, é novo... Tava umas articulações, ele falou, gente, se eu quisesse não ter desafio, eu ficava lá fazendo meu pai. Dizendo que você tava... Eu na minha empresa ali não tinha. Então, assim, eu conversando com outros vereadores, eu sinto essa vontade dos vereadores fazer a diferença. É um alívio que eu vou ter uma Câmara que aparentemente é o melhor da cidade de Paragominas, que não tá pensando ali... Somada à prefeitura também, né? Exatamente. Vem aí o Sidney, que é um cara com experiência de 2 mandatos, vem também de uma vitória acachapante, outros fatores econômicos que eu acredito que vai beneficiar muito, que é a Ju-Paraná com a esmagadora, a Coopernorte dando sequência na verticalização, ali na industrialização. Então, assim, vocês vão ter muitos componentes do ponto de vista econômico, comercial, que a visão que eu tenho é que Paragominas tem a oportunidade de, nos próximos 4 anos, recuperar os últimos 4 que foram meio perdidos em alguns aspectos, crescer o que já tinha que crescer agora e ainda avançar um pouco mais. Exatamente. O que eu vejo, assim, por exemplo, até falo com os vereadores que é importante a gente marcar uma cidade para ir em Sinop, conhecer Sinop, que tem uma agroindústria muito forte, tentar copiar um pouco daquele modelo ali que deu certo, né? Até uma bandeira muito levantada, assim, que eu falo sempre para eles, que o agro hoje, a soja é a maior responsável pelo PIB, não é a bauxita, é a soja. Então a gente precisa trabalhar nesse beneficiamento, a nossa tecnificação da mão de obra. E o Sidney, na primeira reunião que ele teve, assim, eu vejo que ele quer marcar a história dele aqui em Paragominas. Mais uma vez, que já é. E assim, ele se emociona quando fala de Paragominas, ele chamou todos os vereadores, oposição, não oposição, reafirmou o compromisso dele, não vou interferir na presidência da Câmara, isso é poucos vereadores que fazem isso, a independência dos poderes. Poucos prefeitos. Desculpa, poucos prefeitos que fazem isso, abrir mão, falou, não, os poderes são independentes, eu não vou me meter. E ele falou, e ele se preocupa com a cidade, eu vejo essa preocupação com a cidade dele. Ele quer deixar uma marca, o pastor Aldo também, é uma pessoa muito honesta. O Sidney, eu vejo que ele parece que, tipo assim, Paragominas é uma filha que foi maltratada e parece que ele pegou de volta, tipo assim, vem aqui de novo pra minha casa de novo, que eu não vou deixar você sozinho. E vou te, como é que eu posso dizer? Vou te botar no caminho de novo e depois vou deixar você seguir, porque ele fala sobre a sucessão, né? E eu, assim... porque muitos falam, eu falo, gente, não queima a largada. Que fala, o Evandro entrou para ser prefeito. Não, gente, eu entrei... Você foi cogitado em alguns momentos como possível vice, né? Sim, fui, mas assim, gente, eu entrei para conhecer a máquina pública, para conhecer o legislativo municipal como um todo, fazer meu trabalho bem como vereador. Porque assim, você se tornar uma liderança não tem que ser algo imposto. Um líder não é imposto. O líder é colocado lá. Então, daqui 2 anos, daqui 4 anos, tem muita coisa para rolar, entendeu? Eu quero fazer parte de um grupo político, né? Independente seja qual for o meu lugar, porque às vezes, dependendo desses 4 anos, eu posso ser melhor como um secretário, porque talvez meu perfil é mais de secretário, isso a gente vai se adequando, ou não. Talvez meu papel é como líder, ou não. Então, tipo assim, tudo, né, a gente tem que ser com cautela o que a gente vai fazendo. Então, assim, o meu papel hoje é ser um bom vereador, trabalhar ao lado do prefeito, eu sei que ele vai fazer um bom mandato, e assim como a Câmara como um todo, né? E daqui 4 anos, a gente trabalhar para que Paragominas continue um trabalho, seja com uma reeleição de Sidney, seja com um outro prefeito, seja comigo, seja com quem for. É entender que não a cidade esse não papel... funciona de 4 em 4 anos, isso. Tem que ser um pensamento de projeto de cidade. Isso. Enfim, eu acabei de ver que nós batemos 2 horas de episódio e...
encerrando esse tema para a gente partir para os agradecimentos, você me disse uma frase uma vez que foi onde eu comprei o seu projeto político. Até então, para mim, você era um bom cara, que aparentava ser uma pessoa honesta, que estava ali querendo ser prefeito, mas eu não tinha noção de, pô, será que esse cara queria ser vereador? Será que esse cara vai fazer um bom trabalho? Será que ele está querendo? Será que ele entrou, né? Qual que é a dele? E aí um dia, numa das nossas conversas, você falou assim, cara, meu pai tem um legado nessa cidade. Meu pai tem uma história, meu pai tem décadas e décadas de trabalho, construiu o nome dele, construiu o nome da minha família, que é um nome respeitado. Eu não posso entrar nisso para envergonhar o nome da minha família. E eu senti que você foi muito... Foi genuíno, foi além da sinceridade, porque eu pensei assim, velho... De fato, dá um trabalho danado você construir um legado e construir um nome para que o nome da sua família seja respeitado. O Evandro está com a vida tão tranquila, vamos dizer assim, para entrar num negócio desse para fazer coisa errada, esse cara está com boa intenção. E estou te falando abertamente, não tem por que puxar saco, estou te falando o que eu sinto. Eu tenho uma esperança muito grande no bom trabalho que você vai fazer, que o Thiago vai fazer, das pessoas que eu conheço diretamente, por conta desse compromisso, né, e por conta de outros fatores que a cidade concentra, e eu espero, assim, de coração, que vocês arrebentem, que vocês façam, assim, um baita de um mandato, você, os demais vereadores, o próprio Sidney, porque quem ganha é a cidade, cara. Minha filha nasceu aqui, a minha outra filha eu estou completando 8 anos na cidade, né, então eu trabalho aqui, minhas empresas são aqui, então eu torço por uma cidade melhor. Eu espero que vocês façam, assim, o melhor mandato possível, que Deus abençoe o seu caminho, os demais vereadores, porque tem muita gente acreditando em vocês, viu, cara? Muita gente botando muita fé. Amém. Seguinte, 2 horas e pouquinho, precisamos encerrar, né, que senão vira aqueles episódios eternos aqui. Começamos falando de Trump, meu diretor, você já ali, deu sono, Graziel. Mas, assim, acho que o objetivo foi cumprido, que era trazer você para falar dos impactos da vitória do Trump nesse cenário político, econômico, mundial, em geral, e é um tema que você tem muita propriedade, achei muito bacana. Já fica o convite, depois que você tomar posse, finalzinho de janeiro ali, talvez início de fevereiro, você vir de novo para a gente falar do cenário como um todo. E o microfone é seu para agradecer a galera, se despedir, falar o que você quiser, fica à vontade. Quero agradecer o Bruno, né, o diretor, a Conceição que está aqui comigo até agora. E todos que estão ouvindo a gente, né, todos os eleitores que confiaram em mim, né, e todos os ouvintes do podcast aqui do Pensa, e agradecer a oportunidade de eu conseguir expressar as minhas ideias, minhas opiniões, e agradecer por a gente ser um país democrático. Ainda. Né? De Xandão não nos outros. Não, porque os livros já estão sendo queimados, né? Obrigado a todos. Qual que é o seu Instagram? É Evandro Dalmazio? Evandro Dalmazio. Tudo junto, sem ponto, com S, né? Então, siga o Evandro nas redes sociais dele, Evandro Dalmazio, vereador eleito, economista, médico veterinário, empresário, enfim. Evandro, muitíssimo obrigado, tá? Deus abençoe você, sua família, seu mandato. E você que esteve conosco até agora, se você gostou, se fez sentido para você, qual que é o pagamento de quem produz conteúdo? Gente, é a interação. Então vai lá, dá uma curtida, se inscreve no canal, pega esse link, encaminha para as pessoas que você acha que podem gostar desse episódio, ou deixa um comentário ali pra gente, né? Para saber que você assistiu até aqui, o código é Trump. Se você tá vendo pelo YouTube, comenta aí, Trump. Se você tá vendo no Instagram, algum corte, ou no próprio Spotify, deixa um comentário lá, Trump. Mas você nos ajuda divulgando, se inscrevendo nos nossos canais. O Pensa está disponível no YouTube e no Spotify na íntegra, em vídeo e em áudio, e em todas as plataformas de podcast. E no Instagram, @PensaPodcast, a gente solta ali diariamente os cortes, os bastidores e tudo mais. Deus abençoe vocês. Até o episódio 31. Um abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Obrigado.